Tomar a liberdade de apresentar o professor Matheus, que vai nos brindar hoje com a palestra cujo tema é Criando uma Prefeitura Eficiente, e eficiência nos tempos atuais é palavra de ordem. Embora acredite que o professor Matheus dispense apresentações em razão de toda a experiência e trabalho que vem desenvolvendo, vou tomar a liberdade de cumprir a formalidade e apresentá-lo. Matheus é administrador público, graduado pela Unesp, advogado graduado pela Universidade Paulista, tem MBA em Direito Empresarial pela FGV, mestrando em Desenvolvimento Regional, perito judicial e assistente técnico em diversas ações, e atua ainda como diretor da Federação Nacional dos Administradores, da FENAD, diretor do Instituto Ásticos, sócio e consultor na área pública da Evoluta, assessoria, professor e coordenador dos cursos de especialização e pós-graduação da FAAP no campus de Ribeirão Preto, e posso garantir aos senhores que, com uma experiência brilhante que vai nos enriquecer nessa tarde. Matheus, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui. Bastante amigos, bastante conhecidos, ex-alunos, colegas de trabalho. Agradeço em nome da Fundação, né, dessa visita. Sejam todos muito bem-vindos à FAAP, não só nessa palestra, como todas as outras. Todos os eventos culturais que nós temos nos nossos 4 campos aí, sejam bem-vindos. E peço que continue frequentando a Fundação. Tá? Tomei cuidado para falar boa tarde. Uma vez eu fui fazer uma palestra à tarde e falei boa noite, né? Bom, pessoal, é um tema bem interessante, né? Criando uma prefeitura eficiente. Lógico que nós vamos falar da emenda constitucional 19, nós vamos falar um monte de assunto chato, mas aí quem me conhece, o pessoal de Santa Rosa me aguentou falar 16 horas no treinamento que a gente fez, então dá pra gente falar um pouquinho de conteúdo. Vocês aguentaram aula de 9 no gerente de cidade, sábado à tarde, o dia todo, sem almoço. Olha, a gente tinha requintes de crueldade na pós-graduação, assim, né? Sem almoço, tinha que ficar, tá? Mas, só para fazer uma introdução, esse é um tema que eu venho estudando há muito tempo, né? Parte até da minha dissertação de mestrado, sobre a questão da eficiência no setor público, que está lá na Constituição, no artigo 37, é muito questionado isso aí, pouca gente entende. E eu mesmo sempre vivi um conflito, tá? É lindo. E como é que qual vai ser o dia que eu vou ver um prefeito sendo julgado ou processado por improbidade administrativa por ser ineficiente? Né? E qual o critério, qual o parâmetro, né? Da onde viria uma forma da gente ver isso, tá? E é justamente nas crises que surgem as possibilidades. Aí tem um videozinho interessante. E essa solução foi dada, né, embora a gente aqui na FAP estude bastante, mas nas universidades americanas, com a crise de 2008, depois de 2012, né, agravou a crise americana, e o estado de Washington começa a recrutar todas as grandes universidades americanas para pensar numa solução para o governo, né? E eles encontram, né? E hoje eles vivem de novo o pleno emprego. Eles conseguiram se recuperar da crise, né, e voltar ao pleno emprego, desenvolver e fazer os ajustes do setor público que eram necessários. E, né, quando a gente não cria, a gente copia, né? Nós vamos estudar como eles fizeram isso nos Estados Unidos e vamos trazer aqui um pouquinho hoje como é que funciona esse sistema que eles utilizaram lá, tá? Então aqui um histórico americano, 2 citações, né, do professor Anesh Chopra, que é da Universidade de Washington. Nunca houve um tempo melhor para recriar o governo, né? Ele fala isso em 2014, né? A gente aqui ainda estava bem. Lá a coisa começava, 2014 estava no auge da reestruturação americana, né? E o Barack Obama, ao enfrentar a crise, né, ele dá essa expressão "make government cool again", né, que se a gente for fazer uma tradução livre, aí, vamos fazer o governo legal, divertido novamente, né, para enfrentar a crise, tá? E aí vem essa questão da busca pela eficiência, tá? Depois nós vamos ver um pouquinho como eles fizeram nos Estados Unidos, lá por decreto, por ordem executiva, enfim, eles tiveram que usar outras ferramentas jurídicas pelo sistema jurídico deles. Mas no Brasil, boa parte está pronto, né? Isso que é o mais legal, né? O artigo 37 da Constituição já traz, né? A administração pública direta, indireta e de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios. Legalidade, todo mundo sabe o que é, né? Principalmente quem trabalha em departamento de compras, aí fica nesse desespero, pode, não pode, pode, não pode.
Essas 16 horas a gente ficou falando lá em Santa Rosa o que pode e o que não pode na Lei 13.019, né? Que é o marco do terceiro setor. Então, todo mundo tenta cumprir, não sei, nem todos conseguem, né? Impessoalidade, é sempre questionado, faltou concurso público, nomeou parente. Então, são princípios já dentro. Moralidade, né? A gente não precisa nem falar dele, né? Embora a gente talvez esteja um pouquinho longe. Publicidade, a mesma coisa, portal da transparência, publicação em diários oficiais, enfim. E eficiência, né? Eficiência foi colocado na Constituição, alguém lembra o ano que isso foi colocado? 98, né? Pela emenda constitucional 19, então o governo Fernando Henrique. O Bresser, que era o ministro do MARI, do planejamento na época, depois é criado o MARI, né? Ministério da Administração e Reforma do Estado. O que é esse princípio da eficiência? Qual era a ideia? E é uma questão interessante, porque quando eu estudei administração pública, eu não sou tão velho, mas eu entrei na faculdade em 98, né? Então o princípio estava em votação, ele é votado no final de 98. Eu tinha professor que defendia o contrário. A administração pública tem que ser eficaz, não ser eficiente. Faz o que precisa fazer, não importa como. Se vai sair caro, faz de qualquer jeito. E isso era dominante na teoria política, né? O Bresser era a minoria, o pessoal da FGV que defendia o princípio da eficiência, não da eficácia, mas na Unesp eu estudei o princípio da eficácia. E quando foi colocada a eficiência, pegou muita gente de surpresa. Lógico, foi criado toda a reforma do Estado, as privatizações, enfim, teve todo um programa que veio junto com a emenda constitucional 19, que não mexeu só nesse artigo, mexeu em diversos outros. Tá? Mas só para a gente fazer um contexto histórico. Mas como que isso foi recebido, né? Eu sou formado em Direito. Quem é formado em Direito aqui também? Vocês estudaram esses dois famigerados livros? Né? É famigerado porque eu vou mostrar as aberrações que ambos esses escritores, que são a base do direito brasileiro, falam do princípio da eficiência. Tá? O Eli Lopes Meirelles, que acho que é um dos livros mais usados em direito administrativo, ele chega a falar isso. A denominada ciência da administração, que surgiu de estudos paralelos ao estudo de direito administrativo, perdeu hoje muito sua importância, estando suprimidas as cátedras universitárias da Itália desde 1935. Na verdade, não nos parece que tal disciplina possa substituir como ciência autônoma, uma vez seu objeto se confunde ora com direito administrativo, ora com direito constitucional, e não raro com o próprio conteúdo da Teoria Geral do Estado. Essa indistinção de objetos levou os agnósticos a negarem a autonomia que pretendia da ciência administrativa. Olha a visão que eles têm da ciência da administração, né, na ciência jurídica. Porque, infelizmente, a nossa administração pública é mais pautada pelo direito do que pela administração. Por isso, até esse preconceito que existe contra a ciência da administração. E ele continua. Entre nós, embora figure com muita frequência nos programas das faculdades de Direito, já decaiu também o conceito dos administrativistas contemporâneos, que passaram a considerá-la simples parte da sociologia, ou política, ou uma disciplina auxiliar da moderna organização racional do trabalho. Olha que bobagem. Faltando-lhe como falta de conteúdo jurídico, reputamos inadequada sua inclusão nos currículos da Faculdade de Direito. Poderá ser ministrada como técnico de administração, nunca, porém, como um ramo do direito público em pé de igualdade com o direito administrativo. Isso em 1997. Nas edições mais modernas, retiraram essas bobagens. Tá? Então, olha a visão. E são nesses livros que nossos jovens estudam. Tá? Bandeira de Mello ainda é mais preconceituoso quando ele fala: quanto ao princípio da eficiência, não há nada de dizer sobre ele. Isso no manual de direito administrativo dele. Trata-se, evidentemente, de algo que é mais do que desejável, contudo, é juridicamente tão fluido e tão de difícil controle ao longo do direito, que mais parece um simples adorno agregado ao artigo 37, ou extravamento de uma aspiração que nos buliram no texto. Né? Óbvio que eles não entendem nada de ciência da administração, né? Não estudaram nada, e o excesso do mundo jurídico no direito administrativo e o excesso do mundo jurídico nas prefeituras levam à ineficiência absurda, né? Tem diversos prefeitos, todo mundo, a maior parte trabalha aqui em prefeitura, sabe o engessamento que produziu, né, essa visão excessivamente jurídica, né? Qual a prefeitura de vocês tem o doutor não pode? Não vou nem perguntar, né?
Então, assim, na verdade, quero fazer alguma coisa, penso em fazer, quero melhorar. Vai lá, consulta o doutor, não pode, vem um parecer, isso não pode. Né? Isso não sei o quê. Então, justamente esse conflito, tá? Que veio no Brasil até 1998, né? Quando a corrente dos administrativistas modernos, contemporâneos, vence a parada e coloca o princípio da eficiência na Constituição. Tá? O governo Fernando Henrique implementa uma série de mudanças, enfim, isso continua nos demais governos com menor intensidade, mas não é jogado fora. Tá? Agora, uma questão interessante, se a gente for pegar a história, né, vocês acham que essa ideia de eficiência é nova no Brasil? Essa disputa entre eficiência e eficácia é uma disputa antiga. Tá? E tem um texto de uma lei aqui, né? Vamos analisar. A fazer nas diversas repartições do Ministério as modificações que forem necessárias a fim de tornar mais eficiente a ação das mesmas repartições, sem o argumento da despesa global do Ministério, podendo transferir uma para as outras verbas do orçamento ou de uma para as outras consignações da mesma verba os recursos indispensáveis à execução das reformas adotadas, fundir em uma só ou mais repartições, transferir serviços de pessoal de uma para as outras dependências, destacar das verbas existentes o necessário funcionamento dos serviços cuja criação seja considerada urgente, tendo tudo feito dentro dos recursos orçamentários, respeitadas as disposições concernentes ao aproveitamento de pessoal adido. Parece moderno esse texto? Tirando o português arcaico, que alguns já perceberam que está o texto original aí. Isso faz parte de uma lei brasileira. Tá? Ou seja, agora, você imagina que maravilha se você, como secretário, puder remanejar despesas, remanejar recursos. Tá? Isso já foi regra no Brasil. Tá? Essa é uma parte da Lei 13.674 de 1919. Né? Quem conhece, esse é o nosso presidente Rodrigues Alves, né, que foi um dos primeiros presidentes a pensar a eficiência no serviço público brasileiro, né, de querer implementar reformas nesse sentido. Não por acaso, por exemplo, que alguém conhece o gabinete do Alckmin? Ninguém não teve a honra de ir lá. O Alckmin tem um quadro bem grande do Rodrigues Alves no gabinete dele, porque ele tem como espelho, né? Não estou fazendo propaganda do Alckmin, é só um fato, tá? Isso prova só que ele estudou história, né? Que ele realmente tinha conhecimento das ideias de Rodrigues Alves, tá? Então, desde 1919 já tínhamos leis muito mais flexíveis, muito mais inteligentes, tá? E não para por aí. Olha que legal, nós já tivemos no Brasil a Comissão de Eficiência, articulada com o Conselho Federal do Serviço Público Civil a fim de facilitar-lhe a tarefa. Existirá em cada ministério uma comissão de eficiência subordinada ao titular da respectiva pasta. Cada comissão de eficiência se comportará de 5 membros escolhidos entre os funcionários públicos federais e nomeados em comissão pelo presidente da República, por uma proposta do respectivo ministro. Competerá a comissão de eficiência do ministério. Estudar permanentemente a organização dos serviços afetados ao respectivo ministério, a fim de identificar suas causas que diminuem o rendimento. Propor ao ministro modificações que julgar necessárias à racionalização progressiva dos serviços. Propor as alterações que julgar conveniente na lotação ou relotação de pessoal nas repartições do serviço de estabelecimento. Propor as promoções de transferência dos funcionários na forma da lei. Habilitar no Conselho Federal e apreciar a proeminência de improcedência das reclamações apresentadas pelos funcionários. Né? E aí, no governo de quem que isso foi? Então, nós já tivemos esse instrumento no governo de Getúlio Vargas. Né? Vargas foi um dos grandes pensadores, não é à toa que a FGV leva o seu nome. Né? É uma faculdade de administração. Então, Vargas tinha uma visão sobre a administração que seria a ciência que realmente poderia modernizar o Brasil e poderia modernizar a administração pública. Quando ele traz a fundação para o Brasil, a Escola de Administração de São Paulo, que depois vira a FGV, é justamente com essa ideia. Então, a gente já teve comissões de eficiência. Né? É lógico que depois isso acabou sendo um pouco desfeito, né? Porque nós estamos falando um pouco de controle difuso, enfim. Mas é uma ferramenta, essa lei não foi revogada. Isso que é o mais interessante. Não há nenhuma revogação expressa a ela, e nem a lei do fugiu o nome agora, do Rodrigues Alves. Né? Então, essa questão da introdução da eficiência
no direito brasileiro, né, na administração pública, não é nova, ela é bem antiga, e essa disputa entre eficiência e eficácia, é lógico que os militares tinham a eficácia como princípio maior, né, ou seja, vamos fazer uma rodovia no meio da Amazônia, né, ligando nada ao lugar nenhum. Né. A Transamazônica é eficiente? De forma alguma. Né. Só que a ideia deles é que ela ia ser eficaz, vamos povoar aquela região do sul do Amazonas, né? Mesma coisa em Itaipu, o custo não seria eficiente fazer uma usina daquele tamanho, mas ela seria eficaz. Tá? Então, o governo, a lei de licitação é eficiente, quem trabalha com ela. Eu acho que ela é tudo, menos eficiente. Né? Eu sempre brinco lá o teste do café, que a gente faz em prefeitura, é um teste científico de seriedade de prefeitura. Se o café for ruim, a comissão é séria, né? Porque ele citou realmente o menor preço. Né? Isso não é eficiente. Agora, é eficaz? Eficaz é. Economiza, tem o café, você tem lá a tua cafeína para produzir, tua raçãozinha, né? Então, assim, esse conflito, então essas leis vêm dentro de uma seara do conceito de eficácia, né? A gente brinca também com caneta, né? Se o contrato de prefeitura que não tiver falha na assinatura, desconfie. Né? Se ele foi assinado dentro da prefeitura mesmo, tem que falhar, porque foi caneta chinesa, né? Essa visão começa a mudar e hoje, por exemplo, aqui é um texto do Alexandre de Moraes, hoje atual ministro do STF, ele escreveu isso em 2001, não era ministro ainda, e ele tem um pensamento bem diferente sobre administração e sobre o princípio da eficiência na Constituição. Né? Assim, o princípio da eficiência é aquele que impunha a administração pública direta e indireta e os seus agentes a persecução do bem comum por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primado pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização. Deve ser imorais, né? Ficou errado. Para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se o desperdício e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da consagração da tecnocracia, e muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se pela razão e fim maior de Estado. Hoje ele é ministro, então você vê que, por mais que possam questioná-lo como ministro, mas você vê que esse pensamento mais moderno, esse pensamento da ciência e da administração sendo incorporado à política, ganha espaço no STF. Tá? Bom, a gente fez só essa introdução histórica para vocês entenderem o porquê que às vezes os órgãos de vocês, as repartições de vocês é tão burocrático, é tão travado, e como que a gente pode começar a destravar isso. Tá? Eficiência, primeiro, não é fácil. Tá? Segundo, não é rápido. Né? Mas dá para começar e tem técnica para isso. Tá? Bom, alguém aqui conhece sobre o pensamento enxuto ou pensamento Lean? A historinha dele? Né? Porque o que nós vamos ver aqui na palestra é como essa teoria de administração pode ser utilizada no setor público, né? E como isso vem produzindo resultado. Tá? Só para contar um pouquinho da história do Lean. O Lean, na verdade, não é uma técnica em si, é um conjunto de várias técnicas, é uma forma de pensamento. Tá? O pensamento Lean é enxuto em português, né? Eu não gosto de falar termo em inglês, mas tem uns que ficou até difícil traduzir na hora de montar a palestra lá, a gente teve que... Mas quem for pesquisar na internet, usa o termo Lean, que é mais fácil do que achar enxuto. Tá? O que aconteceu? Nos anos... os Estados Unidos, todo mundo sabe, é o berço da indústria automobilística, né? com Ford e tal, o berço da produção em linha. Né? Nos anos 60, o Japão havia superado e muito a qualidade, né, dos veículos americanos, e a Toyota vinha superando em venda a GM, né, e a Ford, né, até hoje. Bom, o que acontece? O que os Estados Unidos faz? Eles não são bobos, eles mandam um monte de pesquisadores para o Japão para ver o que eles conseguiam fazer diferente, porque eram as mesmas máquinas, os mesmos equipamentos, as patentes das máquinas de produção de veículos eram todas americanas. Né? As peças eram todas invenções americanas. A roda era Goodyear, que embora não necessariamente 100% americana, mas, ou seja, com as mesmas ferramentas, por que os japoneses conseguiam fazer mais, melhor e mais barato? Né? Tem até uma brincadeira, vocês assistiram aquele filme De Volta para o Futuro, né? O pessoal é meio velho aqui, né? Tem que ter assistido. Tinha uma brincadeira que eles fazem, isso é japonês, isso é vagabundo, né?
Até os anos 60, produto japonês era considerado produto vagabundo, como é para nós os chineses, né? Hoje, produto japonês é considerado de extrema qualidade, né? E eles vão para o Japão pesquisar o que o Japão faz, tá? E eles descobrem uma série de coisas, que o Japão tem exatamente os mesmos equipamentos, só que não tem o mesmo pensamento, tá? E os americanos vão começar a sistematizar o que eles vão, depois a bibliografia americana vai chamar de sistema Toyota de produção ou sistema Lean. Tá? Vocês também podem pesquisar por sistema Toyota, só que vai vir muito ligado à manufatura, a parte mais de produção em série. Tá? E eles viram que era uma forma de enxergar, era uma forma de olhar os seus problemas de forma diferente. Tá? E basicamente tem esses são os principais pensamentos. Tá? O que acontece depois, que a gente falou do caso do estado de Washington, né? Quando o governo entra em crise, eles vão começar a tentar pegar esses mesmos pensamentos que resolveram o problema da manufatura, que resolveram o problema nos escritórios, e tentar olhar o que poderia ser adaptado ao setor público. Tá? Porque o sistema tecnocrático, o sistema racional, burocrático, o sistema legalista não estava produzindo e os Estados Unidos queriam sair da crise rápido. Tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, vocês entrarem depois no site de Washington, né? Washington results.wa.gov, tem lá os resultados do Lean que eles estão. E tem a lista de mais 15 estados americanos que também estão implementando e tem seus respectivos sites. Né? Além do governo da Inglaterra, que está implementando, e o governo da Alemanha também. E a ideia é a gente começar a brincar aqui, nem que seja nas prefeituras, nem que seja pequenininho, a gente começar a mexer com isso. Tá? Quais são os principais pontos? Tá? Primeiro, reduzir custo. Não sei se isso é interessante para a prefeitura, reduzir custo. Está todo mundo sobrando dinheiro, tranquilo. Né? Severino é nada em orçamento. Né? Nossa Senhora. Poços de Caldas, que é mineiro, outro estado. Cadê o pessoal de Poços de Caldas? Obrigado pela presença. Lá em Minas a coisa está melhor que aqui, né? Então não precisa reduzir custo. Né? Implementar a eficiência, e aí resgata o nosso princípio constitucional, implementar a produtividade, melhorar a qualidade. Tá? Esses são os objetivos. Tá? É fácil fazer? Nem um pouco. O que é Lean? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Vamos imaginar que isso aqui seja um fluxo de qualquer processo ou trabalho dentro de uma prefeitura. Né? Vamos imaginar que seja sei lá, desde alguém tem alguma ideia de alguma coisa aí, mas vamos supor uma simples construção de uma praça nova. Tá? E nós vamos ter diversas etapas do projeto, depois vai pegar orçamento, licitar, executar, concluir a obra, manter e tal, chegar até o fim, certo? Né? O que é o Lean? Tá? Primeiro passo que ele vê, vamos reduzir o desnecessário. Né? Mapear todas as etapas, mapear todos os processos para ver o que é desnecessário em todos esses processos. Tá? Deixa eu ver que eu não lembro aqui. Tá. E para isso, o Lean vai se focar em 3 aspectos. Tá? Ele vai começar a definir o que são os processos. Aí tem técnica de mapeamento de processo, a gente não vai entrar nesse ponto. Mas dá para mapear, a gente consegue imaginar algo simples. Uma licitação tem uma série de processos que ela tem que seguir. Se bem que a licitação é uma parte do total. Tá? Mas primeira coisa, a ideia do Lean não é gerar demissões, não é fazer corte. Né? É o quê? Você diminuir as etapas de um determinado processo para te liberar recursos, seja humanos, seja financeiros, seja materiais, para novos projetos, para aumentar o seu governo, criar novas políticas públicas. Né? Ontem eu estava numa cidade, não vou falar o nome porque a prefeita está aqui, e aí o que acontecia? Nós fomos no hospital, por exemplo, precisamos de mais um servidor para fazer isso. Essa é a conversa que você escuta todo o tempo numa prefeitura. Precisamos de mais gente, precisamos de uma nova etapa, precisamos disso, precisamos daquilo. Né? E isso tendeu ao inchaço da máquina pública, tá? Que não é objeto da palestra, mas todo mundo sabe que tem um monte de etapas necessárias. Pode ser que essa função realmente seja necessária. Né? E de onde eu vou tirar? Eu vou contratar? De que orçamento? Como a gente viu, o pessoal não está nadando em dinheiro. Né? Então vamos repensar o que a gente tem, liberar recursos, seja humano, seja financeiro, para criar esses novos serviços ou complementar os novos. Tá? Como que faz isso? Primeiro nós vamos reduzir o desnecessário. Tá? Deixa eu ver aqui. Nós vamos reduzir o desnecessário. Como é que funciona isso? Tá? O Lean vai dividir os serviços em 3 aspectos. Tá? Primeiro aspecto, nós temos que pensar o quê? No cliente final, no cidadão final. Né?
O serviço tem que ser visto de trás para frente. Esse é o primeiro passo diferente, né? Quando a gente pergunta, quando a gente vai numa prefeitura, eu já fiz algumas reformas administrativas, e a gente começa a fazer reunião com o servidor, porque normalmente está lá no edital, né? Que a gente tem que fazer um monte de reunião com o setorial, isso a gente faz. 90% do que vem é bobagem. Por quê? Eu preciso de mais isso, eu preciso de mais aquilo para o meu setor. Em nenhum momento nós falamos do paciente, né? Então, pensar assim, o que agrega valor ao cidadão? Né? Entender porque, na verdade, a sensação de serviço público é o serviço final. Né? A gente sempre brinca que a administração pública nem é uma peça de teatro. Todo mundo aqui já deve ter ido ao teatro ou ao cinema. Alguém aqui ficou preocupado se o serviço do contra-regras estava bom? Se a cortina abriu direito no teatro? Se a maquiagem estava 100%? É lógico que isso é importante. Mas o que é importante no fim das contas? A emoção que a peça te transmitiu. É isso, você guarda. Você riu, você se divertiu, você assistiu uma comédia, aquilo te divertiu, te agraciou, você vai falando que a peça é boa. Tanto que tem peça de stand-up que é uma pessoa sem cenário, sem nada, lota. Né? Porque é a emoção. Então o importante, no fim das contas, é a emoção. Né? E o que é mais interessante, normalmente às vezes a gente vai melhorando só a parte de dentro, e esquece da emoção do usuário. Né? Então o pensamento Lean começa primeiro a entender a ótica da emoção do usuário. Quem conseguiu fazer isso muito bem no estado de São Paulo é o Poupa Tempo. Tá? O Poupa Tempo fez um trabalho minucioso de entender o que irritava o cidadão ao tirar documentos, a todo esse serviço, e tentou minimizar a emoção dele. Aí tem técnicas de diminuição de ponto de contato, é a forma de fazer efetivamente a política pública nesse sentido. Né? Mas o Poupa Tempo era isso. Quem tirou a RG fora do Poupa Tempo sabe o transtorno que era. Carteira de motorista. Aquilo trazia uma emoção boa? Né? De jeito nenhum. Quem usou o Poupa Tempo, né? Eu fui recentemente aqui no Poupa Tempo de Ribeirão renegociar meu IPTU, então quer dizer, eu não estava feliz de estar devendo IPTU que a incorporadora, antes de me vender a casa, não pagou. E o acessório segue o principal. Tive que ir lá parcelar meu IPTU. Então eu não estava feliz de pagar o imposto de uma casa que não estava usando na época, mas enfim, estava protestado, né? Tem que limpar o nome. Então você está. Agora, eu fui bem atendido, o serviço foi bom, a emoção foi boa. O que acontece por trás do Poupa Tempo não me interessa. Tá? Então, o importante é a ponta final do Lean. Né? Já que estou enchendo o saco da Lívia, que ela está ali no fundo mesmo, vou dar mais um exemplo de Oroeste. Não, mas isso a gente já está achando a solução, então está legal. A gente faz a gestão do hospital lá. Né? O hospital é muito bom, inclusive a prefeita é médica, trabalhava no hospital. Muito bom, o centro cirúrgico é lindo, né? Os quartos são bons. A recepção é medonho. Tem um banco de concreto que alguém teve uma ideia mais genial ainda de pôr um azulejo de canto seco, assim, para ficar. Então você chega com dor. Agora tem um ar-condicionado, pelo menos, mas você chega com dor numa cidade quente, senta num banco duro, né? Apertado, né? Cheio de cartaz, então aquilo já te estimula mais a ficar mais irritado, né? E aí você tem aquele vidro para não pagar insalubridade, então você põe o vidro no atendente, né? Aí uma caixinha, um funcionário que tem mais ou menos uns 2 metros quadrados para trabalhar, porque tem um arquivo antigo, que também já está bem humorado, está no mesmo calor, no mesmo lugar ruim, né? Atendendo bem, né? Porque ele já está desanimado, pessoa com dor, né? Mas o serviço é bom, o serviço não tem grandes problemas, não. Só que o índice de satisfação, o tribunal até mediu esses dias lá, é baixo. Os usuários falam que o serviço é ruim, mas na verdade a recepção é ruim. Só que, por exemplo, dentro dos equipamentos funciona, lógico que tem um problema ou outro, mas, ou seja, não é olhado por essa ótica do sistema Lean, ou seja, de primeiro ver qual é a emoção. Eu entro ali no hospital, a primeira emoção que eu tenho é ruim. Daí para frente, o médico pode fazer um melhor serviço, a pessoa pode ser realmente tratada, acabou. A primeira impressão é a que fica. Né? Vão sair falando mal. Né? Fizemos um projeto já de uma nova recepção, então pedimos dinheiro para o governador, quem sabe, aprovou, quem sabe um dia vem. Né? Vamos voltar. Ixi. Tá. Então,
é mais ou menos essa a ideia do sistema Lean, tá? Da gente partir da ótica final para o começo. Tá? O que ele pode fazer? O que essa adoção do sistema pode fazer? Melhorar a eficiência e a efetividade dos processos. Diminuir os custos operacionais. Nós vamos ver como é que isso funciona. Aumentar a satisfação do cidadão. Tá? Aumentar a satisfação e a moral dos servidores. E liberar tempo aos servidores para novos projetos e oportunidades. Tá? O que é interessante, vamos frisar de novo, o Lean é sobre processos e não pessoas. E essa é a grande diferença do sistema americano para o sistema japonês. Tá? Hoje o sistema americano adota todas essas teorias também. Quem aqui não reclama, pô, se eu tivesse melhores funcionários, a prefeitura andava? Né? Jardinópolis, a gente teve lá esses dias, né, até conversando com o pessoal da engenharia. Mas é culpa dos funcionários, será? É lógico que nós temos... Isso é um problema das empresas brasileiras, não é só um problema da prefeitura. A gente é muito dependente de pessoas boas. Se a gente tem pessoas boas que carregam o piano, a coisa funciona. A partir do momento que a gente não tem essas pessoas boas, a gente não consegue trabalhar. Né? E a gente fica reclamando das pessoas, somente no cafezinho. Né? O fulano tenta... E aí vem aquelas críticas. Vamos fazer reforma administrativa porque o servidor é estável, não sei o quê. Vamos fazer PDV, vamos... O governo Temer anunciou um PDV, né? Até eu já estudei sobre o assunto, tem um artigo sobre... É uma das maiores burrices que o setor público pode fazer. Qual servidor estável que pede demissão voluntária? Quem sabe que tem boa perspectiva no mercado privado. Certo? Você vai perder os melhores. Não, é um tiro no pé, né? Tem um estudo do Banco Mundial sobre esse assunto. O Peru fez um PDV forte e acabou, né? Com a administração pública do país. Então, convido o Temer a conhecer o nosso vizinho lá e ver a caca que virou um PDV na administração pública. Porque aquele cara que sabe que ele, vamos dizer assim, não é muito afeto ao trabalho árduo, né? Não é criativo, não tem qualificação, ele vai aderir a um PDV? Não vai. Né? Vai aderir ao PDV aquele que, pô, eu ganho 5 mil, 10 mil, sei lá quanto seja na prefeitura, eu vou para a iniciativa privada para ganhar mais, para abrir meu próprio negócio, né? Ou eu já tenho uma oferta de uma empresa, então nós vamos perder os melhores, né, num PDV. Mas é complexo, a questão da estabilidade gera um certo problema a ser resolvido aí. Então, o que vem o Lean dizer assim, olha, esquece as pessoas. Se as pessoas não estão produzindo como deveriam, o problema é dos processos. Vamos analisar os processos, porque ficar na dependência de pessoas boas também têm dor de barriga. Pessoas boas morrem. Pessoas boas têm momentos ruins da vida. Agora, se a gente melhorar os processos, se a gente tiver essa ótica nos processos, isso com certeza fica mais fácil. Então, o primeiro passo é começar a mapear o que são os processos. O processo de Lean, tá, numa empresa e mesmo nos governos, tá, ele é lento. Não vamos resolver tudo do dia para a noite. Né? Numa empresa, para você chegar no nível máximo de Lean, depois tem as faixas, faixa amarela, faixa branca, tem lá uns conceitos, como japonês, né, tem até chegar no faixa preta, onde a empresa ela tem todos os conceitos implementados, eficiência total, ou seja, nível Toyota, em média 20 anos. Tá, esse é o tempo médio de uma empresa. No setor público, como isso começa, não tem 10 anos ainda, está fazendo 9 anos agora, então ainda está em processo de formação. Tá? O que é ruim, às vezes, para os prefeitos que olham esse sistema e falam, pô, mas é algo lento, é algo complexo, meu mandato é só 4 anos. Né? Existe um pouco de efemeridade na gestão pública, você quer algo rápido, você quer coisa pronto, aí você inaugura a praça, é rápido, é fácil, né? Não resolve nada. Né? Melhora a vida de alguém? Não sei, tem praças que nem são utilizadas. Mas aí é uma questão interessante, né? É melhor 10% agora do que 100% nunca. Né? E é essa que o governo Lean vem adotando em vários países. Né? Até tem uma campanha aí que eles fizeram, né? A short run is better than no run, ou seja, uma pequena corrida é melhor do que não correr. Né? You don't have to go fast, you just have to go. Você não precisa ir rápido, você precisa apenas ir. Né? Então essa é mais ou menos a ideia. É lento, mas se a gente começar, a gente vai ter algum resultado, que seja 10% agora, 5% no outro ano, 8%, enfim. Tá? Bom, primeira coisa é olhar os processos dessa forma, tá? Com o foco no cidadão.
E aí, cada etapa do processo, a gente pensar nessas questões. Valor e desperdício. Tá? Isso que é interessante, o pensamento Lean. Tá? Cada processo, né, nós vamos dividir em 3 grandes eixos. Tá? Pensando no cidadão, esse processo, essa etapa, por exemplo, fiz isso, um ato burocrático qualquer, uma repartição, um despacho, seja qualquer ato administrativo que seja feito, agrega ou não agrega valor para o cidadão final? Nós vamos ver que 90% do que a gente faz não agrega valor nenhum ao cidadão. E isso é problemático, porque quanto do tempo a gente fica melhorando coisas internas e o cidadão não sente. E aí tem prefeito bravo, né, que fala comigo, pô, eu fiz tanta coisa, né, aqui ainda os prefeitos são mais novos, mas quando a gente está no final de mandato, pô, eu fiz tanta coisa e não reconhece. As coisas que você fez agregou valor ao cidadão? Muitas vezes não. Tá? Teve foco no cidadão ou tem foco no serviço público? O serviço público é visto pelo próprio umbigo. Né? Meus ex-alunos estão aí, a gente teve aula de qualidade, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, a gente faz umas brincadeiras porque dos 7 pecados do serviço público, um deles, por exemplo, o servidor fica bravo, né? Você liga na prefeitura, qualquer cidade que seja, por aqui Ribeirão Preto, que tem, ela é dispersa, né? Ela não está espalhada na cidade inteira, o gabinete mesmo é mais um espaço simbólico, né? A prefeitura mesmo acontece dispersa na cidade inteira. Aí você liga lá, eu queria um serviço público qualquer, religar minha água. O servidor, pô, mas você sabe que não é aqui é o gabinete. Não sei o que. Ele fala, é bem comum realmente o cidadão pegar a lei de organização de estrutura administrativa para ler, antes de ligar. Né? Todo mundo faz isso. Então você lê a estrutura organizacional da prefeitura para ligar, para saber para quem você vai ligar. E o cara fica bravo, né? E aí começa o seu ping-pong, porque também o funcionário não leu a estrutura organizacional da prefeitura, e ele não faz a mínima ideia de onde caminhar, como você pergunta, para onde eu ligo? Ah, não sei, tenta na Secretaria de Administração, aí liga lá. Ah, tenta no Departamento de Água, ah, tenta no Tributos, tenta não sei aonde, né? E às vezes o serviço é bom, mas ele está desconexo. Tá? Não há foco no cidadão. A hora que chegar, o serviço é eficiente, os formulários estão todos lá, ou seja, se preocupou só com ele. Se preocupou com a forma interna. Tá? E qual é interessante? Então vamos lá. Né, nós vamos mapear todos os setores, tá? E analisar essas questões. Como é que isso funciona? Nós vamos aqui tirar uma... Não, vocês não olham ali, né? Uma carteira, uma certidão negativa de débito, por exemplo. Então tem uma série de processos. Você percorre para o cidadão ter esse serviço agregado. Né? Normalmente ele funciona assim um pouco mais helicoidal, não é tão certinho. Então, beleza. Agrega valor ao cidadão? Sim ou não? Se esse serviço não agrega valor ao cidadão, primeira coisa, já começa a pensar em retirá-lo. Tá? Depois nós vamos ter um outro lote de serviços que assim, não agrega valor, mas é uma obrigação legal. Eu tenho que fazer. Licitação agrega valor ao cidadão? Tomar café ruim quando eu vou na prefeitura agrega valor a alguém? Não. Mas eu sou obrigado a fazer. Então eu tenho que minimizá-lo ao máximo. Tá? Esse não merece minha atenção. Esse eu vou racionalizar, ele vai ter simples, objetivo, sem muita atenção. Não agrega valor. E não agrega valor e não é obrigação legal, eu vou excluir. Tá? Do processo. É dessa ideia que parte o sistema Lean. Tá? Dessa visão sempre. Analisar cada atividade, o que cada um faz. Agrega valor, não agrega valor. Se não agregar valor, eu vi um monte de gente com uma cara meio preocupada, acho que estão pensando no próprio serviço. Né? Agrega, por exemplo, você que está com uma cara que está com medo, o teu serviço agrega valor efetivo ao cidadão? Não, né? Acho que agrega. Né? Então, não todo. Sim. Sim. Mas a ideia é justamente isso. Você já consegue começar a ver no teu próprio serviço que tem questões que você pode, que não agregam valor, então não tem por que melhorar. Né? É uma pena que o pessoal de Água da Prata não veio aqui. Então eu posso usar o exemplo dele, depois eu peço autorização por e-mail para falar mal deles.
Não, eu sou até amigo do chefe da licitação, mas as licitações em Águas da Prata eram tão complexas que a gente perdia mais tempo fazendo relatório do que fazendo a reforma administrativa em si. Né? Exigiam sem número de relatórios. É obrigação legal, eu tenho que demonstrar para o Tribunal de Contas, eu tenho que ver isso. Né? Hoje, por exemplo, com tecnologia, todos esses processos, por exemplo, eu abro um tablet na frente, você grava a reunião em áudio e grava no CD, para depois comprovar a reunião. Porque alguém acha que alguém lê as atas de reunião? Agora alguém escreve, alguém perde tempo, só que não agrega valor nenhum. É uma simples obrigação legal de amanhã ou depois provar que isso foi feito. E que pode ser a gravação de áudio que hoje qualquer celular faz. Bom, o presidente sabe melhor do que todo mundo, né? Que hoje essa tecnologia é bem comum. Né? Então você pode simplesmente, eu uso o Evernote, mas tem outros programinhas, põe lá a reunião, nome e tal, gravo, está lá o áudio. Qualquer questionamento se teve ou não teve aquela efetiva prestação, né? Tá lá. Né? Você entrega o áudio inteiro. Agora, alguém fazer ata, fazer transcrição, fazer relatório, né? Para que tanta etapa? Né? Porque não agrega valor nenhum. Né? Tive lá em Santa Rosa com você e nós fizemos um treinamento. O que agregou valor? O treinamento. Né? É que o Marcelo não me exigiu relatório detalhado, só a lista de presença, e a gente tinha fotos que comprovam que o evento existiu. Então, amanhã, depois no processo lá, né, licitatório, quando a prefeitura pagar, não pagou, ele tem como provar que o evento existiu. Está aqui a lista de presença, tem as fotos, tem aqui o material que foi impresso e só. Agora, se ele pedisse para mim, faz agora um memorando dos temas que foi passado lá. Eu ia perder mais ou menos o tempo que eu fiz o treinamento para escrever uma apostila, praticamente, para dizer tudo que foi falado, quem foi, o que era desnecessário, né, para esse serviço. Né? E etapas que não servem para nada, vamos tirar. Então, esse é o primeiro passo, começar a olhar esse serviço sempre sobre a ótica do cidadão, tá? O que agrega valor. E aí é uma questão interessante, né? Quando a gente vai em prefeitura trabalhar em reforma administrativa, a gente às vezes fala isso, olha, tem que pensar no cidadão. E o cidadão não é a próxima pessoa que vai receber o processo, é o cidadão lá fora. Né? Porque ele quer melhorar o processo para ele ou para o próximo. Né? A comissão de licitação quer melhorar o processo para a Secretaria de Saúde, Cultura, enfim, quem está solicitando aquela compra. Tá? Então não é para esse próximo usuário que nós estamos melhorando o serviço, é inverter todo o sistema. Né? Porque, por exemplo, o que o Poupa Tempo fez foi inverter todo o sistema. Porque se eles ficassem tentando melhorar o lugar onde emite RG dentro das delegacias de polícia, ia virar operação gambiarra. Né? Inclusive, depois a gente tem a definição de gambiarra em inglês, que eu achei fantástica. Né? Ou seja, você vai melhorando, mas se você não invertesse toda a lógica e pensasse, por exemplo, no caso do Poupa Tempo, olha, esquece melhorar a polícia, esquece melhorar o Detran, esquece melhorar o departamento de água, qual o serviço final? Vamos olhar, o cidadão quer ir para um lugar só, resolver os problemas. Depois nós vamos fazer engenharia para isso acontecer. Tá? A gente fala de puxar a demanda e não empurrar. Tá? Depois nós vamos ver esse conceito. Tá? E aí, identificando os processos, a gente vai lá, por exemplo, 3 passos para adição de valor no processo. Tá? Primeiro, né, como é que nós vamos saber se o processo agrega ou não agrega valor ao cidadão? São essas 3 perguntas. O cidadão precisa se importar com o processo ou serviço ou ser afetado por ele. Porque tem uma série de serviços que o cidadão não se importa e não é afetado e que a gente fica preocupado. Né? Você acha que algum cidadão se importa em ter o número do PIS? Alguém aqui se importa com isso? Se sente orgulhoso de ter um outro documento que é o título de eleitor, um outro documento que é o CPF? Alguém se importa com isso? Você tem porque você tem que ter. Enfim, ou seja, não agrega valor nenhum ao cidadão. A maior parte dos países tem um único documento, que é o bilhete de identidade, enfim, os nomes variam aí. No Brasil eles queriam pôr o cadastro único, achei fantástica a sigla que iria virar. Né? Mas, imagina, tá sujo, né? Bem condizente. Né? Mas depois mudaram, né? Vai ficar outra sigla aí, deram uma mexida.
Mas, enfim, ou seja, o cidadão não se importa com ter. Então, assim, se você identificar que determinado serviço que você expressa na prefeitura não tem a mínima importância... Agora, para que melhorar o sistema do PIS? De numeração, mandar carteirinhas novas, para quê? Aconteceu com o CPF. Alguém tinha aquele CPF que parecia um cartão de crédito? Eu tive um daquele. Meu primeiro vinha pelo correio, vinha instrução para você recortar e plastificar. Aí depois veio um azulzinho, que você pagava, era R$20, uma coisa assim, no correio ainda. E tinha uma tarja magnética que eu não sei onde eu passava. Talvez no cadastro único. Né? Agora tiraram de vez, não tem mais documento nenhum. O CPF vem no RG, né, ou um documentinho que você imprime de internet. E minha filha, por exemplo, que está com 6 meses, o CPF dele já vem na certidão de nascimento agora. Você já nasce contribuinte, né, no Brasil. A gente vai melhorando. Né? Então, por exemplo, mas você vai simplificando, porque não agrega valor. Não adianta eu melhorar o CPF, fazer uma carteira magnética, fazer um documento lindo. Alguém se importa em pagar imposto? Alguém gosta? Paga feliz? Então, vamos simplificar ao máximo, tá? Então, essa é a ideia. Primeiro, dizer se o cidadão é afetado ou se importa com o serviço. Às vezes, você entra num paço municipal, 90% do que é feito lá não afeta ninguém. São só atividades internas. Como é que ele vai falar bem de você? Tá? O segundo ponto, para ver se agrega valor, precisa provocar mudanças reais no serviço ou no produto. Ou seja, essa etapa, ela provoca uma mudança real no status quo? Ou ela é mera burocracia? Né? Se a etapa não produzir nenhuma mudança, por exemplo, produzir relatórios para justificar uma nota, produz alguma mudança real? E normalmente o relatório é mais bonito do que o real. Né? A gente sabe disso. Né? No papel, tudo foi lindo. Né? Se eu fizesse o relatório, que o Marcelo não exigiu, mas se eu fizesse o relatório, ia colocar que houve um brilhante palestrante atuando. Né? Como é que foi? Teve uma vez um TCC que me colocou assim, aluzido coordenador. Eu nem conhecia esse jargão. Aluzido, não sei o quê. Isso é sem feita. Então, assim, mas assim, esse relatório provoca alguma mudança? Não, talvez a palestra possa ter, não sei. Vamos ter que mensurar também se ela produziu. Mas se ela não produziu mudança, também não tem por que me chamar de novo. Ou pelo menos sobre esse tema. Né? Vai mensurar. Então, esse serviço produz alguma mudança? Né? Esse processo, enfim. Se ele produz, ele tem que ser melhorado. Tá? E aí vem um conceito linha muito interessante. Ele precisa ser feito correto da primeira vez. Tá? Tem que ter treinamento, ele tem que ser feito de uma vez, rápido e certo. Né? Isso é típico da cultura japonesa, mas não é típico da nossa, já que gambiarra é uma paixão nacional. No serviço público, então, gambiarra de contrato, de processo, né, é o que a gente mais vê. Então, a LDO, eu esqueci disso aí, né? Então, nós temos só 6 meses. Alguém aqui não trabalha em algum município que não enviou lei para a Câmara para ajustar a LDO? Todo mundo. Tá vendo? Então, quer dizer, se o planejamento tivesse sido feito certo da primeira vez, né, e não fosse usado Ctrl+C, Ctrl+V, do outro ano, dando uma mexida aqui, uma ali, né? Então, esse é outro pensamento. Então, assim, agora, quanto esforço leva a refazer o orçamento, remanejar a despesa? Só por um simples erro de planejamento. Quanto tempo isso toma? Alguém escreve, a Câmara se reúne, os vereadores fazem discursos inflamados, né? Temos vereadores aqui, eles vão lá, uns elogiam, outros criticam, né? Aí gasta cafezinho, né? Aí transmite na Rádio Câmara ou na Rádio Web, ou põe no YouTube, depois você vai ter uns 5 visualizações, né? Nunca vi ter muito mais que isso, né? Enfim, todo um esforço porque não foi feito certo da primeira vez. Né? Então, fazer esse esforço de fazer certo cada serviço da primeira vez. Fora serviço público, né? Regularização de imóvel. Né? Alguém já viu isso ter sido feito, você conseguir na prefeitura e pá, resolveu de uma vez só? Né? Tudo que você precisa estava lá, te solicitou, resolveu. Né? Fica voltando, fica indo. Né? Uma hora o cidadão até desiste. Né? Vou contar um exemplo meu. Nós reformamos o escritório nosso em Araraquara, ele fica 3 quarteirões da prefeitura. Eu dei entrada, era uma reforma, era um prédio histórico, inclusive, era uma reforma que eu tinha que comprovar que eu não ia alterar a fachada, enfim, não sei o quê.
respeitamos toda a legislação, banheiro deficiente, tudo direitinho. Dei a entrada lá, no guichê e tal, não sei o que, vem um Comunix. Aí responde o primeiro Comunix. Aí você responde o primeiro Comunix, vem o segundo Comunix. Por que não perguntou no primeiro? Ah, porque eu não vi. Enfim, então tá aprovado, posso fazer reforma? E nisso o pedreiro mandando pau, né? O negócio já estava no chão, porque é negócio, não pode ficar esperando. Aí cheguei lá e conversei, teu projeto não foi aprovado. Mas por quê? Porque nós não conseguimos fechar o perímetro do imóvel da escritura. É um imóvel de 1889, né? Na época a escritura estava mais ou menos assim, a tantos metros da árvore da Praça da Matriz. Árvore essa que já foi retirada há muito tempo, né? E fora que ele é todo em zigue-zague, porque na época você podia comprar 1 metro do vizinho, mudava aqui, né? Mas enfim, é uma questão histórica. E ele não conseguia fechar, falou, então tem que retificar a obra. O meu vizinho, aí falou, tudo bem, mas você tem que ter a assinatura dos confrontantes. Tá. Aí eu faço a pergunta, quem é o meu confrontante? Tem um terreno do lado, que ele está lacrado pela justiça, por quê? Um cara vendeu e não ofereceu para o inquilino. Né? O que comprou, tomou uma ação, passou a escritura por baixo. Né? Coisa que acontece na Suíça, no Brasil muito raro, mas... Aí o inquilino foi lá, depositou o dinheiro em juízo, dizendo que por aquele valor ele compraria, ele tem direito de preferência. Certo? Bom, o vendedor tomou ação trabalhista, a Justiça do Trabalho veio e anulou a venda. O comprador, por sua vez, morreu. O filho que teria herdado se envolveu com tráfico de droga e está foragido. E o advogado da causa foi preso por pedofilia em Araraquara. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é meu vizinho. É verdade. É verdade. Aí eu falei, de quem é o imóvel? O único cara que eu sei que existe era o cara que era dono de estacionamento ali, que ele alugou um ali perto, eu consigo identificar. Os outros, e nem a justiça sabe. E detalhe, ele foi posto em garantia de banco. Também. O comprador, assim que comprou, também pôs em garantia de banco. Então, o primeiro tem uma penhora trabalhista, o segundo tem uma penhora bancária, tem o direito de preferência, né? E o herdeiro foragido. De quem é o imóvel? Como é que eu consigo essa assinatura? Aí eu falei, não, sem assinatura do confrontante não regulariza. Tem que abrir um processo, citar por edital, e aí vai ter que apensar esse processo principal, depois descobrir quem é o dono para ver se regulariza. Enfim, a obra acabou, o escritório está lá. Aí eu falei, só que eu preciso de 3 números. Ele anotou a lápis no cantinho, está aqui, todos os 3 números, vai embora. Tá? Não, e não paguei o ISS. E fui lá para isso. Falei, eu quero pagar. Não, mas não tem como fechar, é melhor fingir que nunca aconteceu. Aí foi o fiscal lá, viu, testou que era tudo, o imóvel histórico está igualzinho, tudo novinho. Enfim, né? Não, habite-se, né? Deu alvará, só que nós vamos dar alvará provisório. Só que todo mundo sabe que o alvará é provisório por essência, né? Enfim, você tem essas questões. Agora, então, agora você imagina quantas vezes eu fui na prefeitura para descobrir tudo isso, né? Quantas a gente foi no fórum tentar descobrir de quem é o imóvel, né? Então, se fosse feito, se tivesse procedimentos, é lógico que toda cidade mais antiga, mais 100 anos, tem esse tipo de problema de regularização, principalmente da área central dela. Tem que ter criado um procedimento, tem que fazer certo a primeira vez. Pô, você tem georreferenciamento, constata a realidade fática e fala, é isso, é a foto que está aqui por cima. Depois, se eles vão brigar, que um invadiu o outro, né? Eu não lembro, o imóvel era do meu bisavô, e parece que tem 1 metro que a gente achou que não é de ninguém. Você soma toda a escritura, tem 1 metro de ninguém. Aí o outro prédio fez até ali, ficou vazio, nós pusemos uma máquina de ar-condicionado ali, a gente deu uma evasão aérea só, né, no espaço de ninguém. Fica essas maluquices. Não, mas ninguém está usando esse 1 metro, porque é tão maldito que todo mundo deixa quieto. Eu vou usar o capião do aéreo, o prédio pôs o lixo. Vai. Não, e é 1 metro quadrado também, não vai resolver. O custo de um processo de uso do capião para 1 metro quadrado, que não é nem testado, é no fundo, né, não vai resolver. Tá? Bom, então, primeira coisa, pegar qualquer processo que a gente queira melhorar, né, depois nós vamos ver a questão de auditoria ali, como isso é feito, e testar cada etapa do processo com esse critério. Se o cidadão precisa e se importa com o processo, se precisa provocar mudança real, né, e o que precisa ser correto da primeira vez. E aí nós vamos estar identificando, né, os processos que, por exemplo, não respondem a esses quesitos, não agrega valor, não precisa ser mudado, né, e a ideia é estar eliminando essas etapas processuais, tá, ou administrativas, enfim.
E aí nós vamos ter os tipos de processo, né? A gente já falou um pouquinho disso, aquele que adiciona valor. Então, ao fazer todas essas perguntas, olha, esse processo realmente adiciona valor ao cidadão. Então, nós vamos manter o processo e melhorar. Não adiciona valor, mas é obrigatório reduzi-lo ao mínimo. Então, foca. Os japoneses põem etiquetinhas coloridas nos processos. Não adiciona valor e não é obrigatório, vai ser eliminado. Tá? Esses aqui são os dados da auditoria linha realizadas no estado de Washington. Eu imagino que no Brasil a gente deve ter números muito melhores que esse. Se a gente for pesquisar nas prefeituras, a gente é muito mais eficiente, né? No estado de Washington, descobriram o seguinte, que só 5% das atividades agregavam valor ao cidadão. Né? O resto não agrega valor, aqui cerca de 40 e alguma coisa por cento. Não agregava valor, mas era necessário, mas quase 50% não agrega valor e não era necessário. Isso num país rico, no primeiro mundo, né? E alguém que vem com uma cultura administrativa muito mais forte que a nossa. Tá? Então, ao fazer essa primeira pesquisa, o que o estado de Washington começou a pensar? Olha, se eu pegasse 50% de recursos físicos, financeiros, de pessoal, e começar a criar serviços e aumentar isso aqui de 5 para 20, imagina o ganho que eu consigo em termos de serviço público, em termos de qualidade. Então, eu não preciso de mais dinheiro, eu preciso achar onde está isso aqui, né, e começar a repensar. Tá? E é isso que eles começaram a fazer. É isso que eles começaram a fazer. Então, é que eu falei, eu acho que os nossos números devam ser realmente bem parecidos com esses, se não são piores. Principalmente aqui em obrigação legal. Talvez a gente tenha mais, a gente é muito burocrático. Tá? E aí a gente vem em questão de formas de desperdício. Eu pus uma foto, não sei se alguém conhece. Isso aqui é a Catedral de Chartres, na França. Né? Labirinto, caminhos tortuosos, difíceis, só serve para uma coisa, meditação. Então, se alguém, as únicas pessoas que querem percorrer caminhos difíceis, ficar percorrendo labirintos, são os fiéis que vão na Catedral de Chartres, na França, e fazem esse tipo de peregrinação. Repartição pública não é para ser Catedral de Chartres. Né? E normalmente elas são. Você faz o cidadão voltar vários dias, você perde quantos dias de trabalho, o empresário fica bravo, a pessoa tem que pedir licença. Né? Então, por isso que eu pus essa imagem. Ou seja, quais são as principais formas de desperdício? Qualquer atividade que não gere valor. Se não gera valor, é desperdício. Não gera valor, mas é obrigatório. Será que essa obrigação legal tem alguma razão de existir? Se for lei, vamos mudar. Se essa obrigação legal também não agrega valor e não tem lá uma grande importância, vamos pensar em mudar a lei. O que for lei municipal, não é tão difícil mudar. O que for lei federal, estadual, mas começamos a questioná-las, que é o movimento de trocá-la. Né? Por exemplo, agora nós vamos, até para dar um exemplo próprio, né? A gente às vezes trabalha com terceirizações, né, na área da saúde, enfim. Era uma obrigação legal, por quê? Porque você tinha que ter uma licitação, você tinha que ter um sparring, não sei o quê. A partir de novembro, com a nova CLT, esse serviço não é mais necessário. Porque vai poder ter a contratação direta de PJ. A terceirização, inclusive, do poder público. Vai ter um trabalho de criar uns bons editais de credenciamento, de manter somente um pronto atendimento aí, com uma série de médicos credenciados, ou seja, vai ter um trabalho a se fazer. Mas o meu próprio serviço que eu presto em OS fala, a partir de novembro, ele pode ser repensado, porque a prefeitura vai poder fazer isso direto. Então, a nova CLT não acabou com essa distinção. Né? A partir de novembro, com a reforma trabalhista, a terceirização é plena. A regra passa a ser outra. Não esquece atividade meia, atividade fim. A regra passa a ser, atividade técnica específica? Pública e privada. Pública e privada. É atividade técnica específica? Pode ser terceirizado. Mesmo que fim. Posso terceirizar médico no hospital? Posso. Vou poder terceirizar professor? Vou. É técnico específico. Calma, não entrou em vigor ainda. Isso vai entrar em vigor em novembro. Né? Aí nós vamos ter diversos posicionamentos. A partir de novembro, não tem jurisprudência, vai ter um monte de áreas de penumbra. Né? Por exemplo, vamos manter um pronto-socorro, terceirização direta. Eu credencio o médico. Né?
Meus sentimentos, morreu um colega nosso lá do Hospital João Veloso, tá? O velório é hoje. Ele morreu, o plantão dele era domingo. Né? Vai ter que ser substituído. Né? Então a prefeitura tem que ter uma lista de médicos já credenciados, teria que ter tido um trabalho, ou criar algum procedimento de credenciamento de emergência, né, para esse tipo de caso. Né? Como é terceirizado, a gente é iniciativa privada, simplesmente liga para outro, você cobra e tal, resolvido o problema. Então, a partir de novembro, não vai ser mais necessário dessa forma, não vai quer dizer que não vai ter que ter gestão. Né? Não vai ter que ter empresas, que eu falo, às vezes as empresas de terceirização vão se tornar empresas de gestão de pessoal. Vão ficar só com a parte intelectual e não com a parte operacional em si. Né? Agora, tem uma série de discussões que a partir de novembro com certeza vão surgir. Né, quando a nova CLT entrar em vigor, mas o texto é claro. O texto é claro. Né? As atividades fins vão poder ser terceirizadas desde ser atividade técnica específica. É um serralheiro, é técnico específico, pode ser terceirizado. Né? Agora, por exemplo, um professor é técnico específico? Professor de ensino médio, talvez não seja, mais continuado, né? Agora, por exemplo, professor universitário em pós-graduação, né? Eu trabalho aqui na pós, eu venho, dou uma aula no mês, fico 2, 3 meses sem dar aula nesse curso, porque as aulas são eventuais, né? Eu sou CLT aqui, tá? Se a gente falar, né? Senão o pessoal está filmando, vem a minha carta. Mas ela, a partir de novembro, vai poder, Matheus, vira PJ, eu te contrato para dar uma palestra, você vai receber por este curso. Mesmo sendo atividade fim da FAAP, educação. Tá? O que eu falo, lei nova, a gente não sabe exatamente as interpretações, mas o texto é muito claro. Tá? É para isso, tanto para a empresa pública quanto privada. Né? Lógico que talvez a iniciativa privada mais rapidamente vá absorver essas ideias, né? Mas o setor público também. Né? Agora, nós vamos ter que criar, além da comissão de licitação, às vezes uma comissão de gestão de terceirização. Né? Para testar essa nota, para como regulamentar esses profissionais. Enfim, mas é um serviço novo que pode ser criado, né, de forma mais eventual. Vamos esperar até novembro. Vamos devagar, começa um pouquinho aqui, uma ali, e ver o que acontece. Agora, que vai gerar economia, vai. Isso é um fato. Tá? Etapas. Que adiciona problemas. Tá? Você tem etapas que mais complica do que resolve. Então, você tem etapas que, vou chegar lá, travou. Né? Não sei se acontece na prefeitura de vocês. Né? Direto. Etapas que adicionam problemas, que também vão ser retiradas. Tá? Ou que bloqueia ou dificulta o fixo de valor. Tá indo bem até chegar em determinado setor ou até determinado procedimento acontecer. Né? Por exemplo, o setor de alvarás da minha cidade vai muito bem, até a hora que o fiscal tem que vir fiscalizar. Aí o fiscal, né, quando a gente montou o escritório do Instituto Ásticos, pedimos um alvará. Primeira coisa que a gente fez. O escritório estava fechado, eu não tenho alvará, certo? Aí ele chegou lá e viu e falou assim, mas o escritório está fechado, estava com o móvel já, tá fechado. Mas sim, eu não tenho alvará. Mas como é que eu vou dar um alvará se não está funcionando? Não, alvará. Eu vou te dar um alvará, mas não sei se você vai abrir ou não. Eu falei, então quem nasce primeiro? Né? Foi até o Nilo conversou com ele, não lembro se é a história, mas ficou essa discussão. Não, eu não posso dar alvará porque vocês não têm nada aqui. Onde vai ser a sala? Não, aqui vai ser a sala de reunião. Aqui vai... Não, por que você não arrumou? Porque eu não tenho alvará. Eu vou arrumar e ficou nesse embate. Né? No fim deram, depois de uma conversa e tal. Tá? Então ele bloqueia o fluxo de valor. Ou seja, eu estava criando um fluxo de valor, reformei um imóvel, ia montar um negócio, o fluxo de valor vinha, aí bloqueia. Ou seja, deixa de agregar valor ao cidadão. Né? Então, esse setor, esse processo tem que ser eliminado, ou se ele é uma obrigação legal, tem que ser revisto, reduzido ao máximo, simplificado ao máximo. E aí vem as teses de desburocratização. Tá? Quais são as principais modalidades de desperdício? A gente falou, nós vamos ter, por exemplo, a questão de que não gera valor, mas por que não gera valor? Está sendo desperdiçado principalmente por esses elementos. Informações, processos, ambiente físico e pessoas. Tá? Essas são as formas mais clássicas de desperdício. Tá? Exemplos e aí são só exemplos. Tá? Exemplos de desperdício, por exemplo, informação. Inserção ou retirada de informação redundante. Não acontece na prefeitura de vocês. Né? A informação tem que ser lançada 2 ou 3 vezes. Né? Incompatibilidade de informação de diferentes sistemas. O sistema A não fala com o sistema B.
né? O sistema da Secretaria de Finanças não fala com a Secretaria de Imóveis, e aí eu tenho que contratar uma empresa para fazer a atualização de planta genérica, quanto eu tenho dados suficiente pelo ITCMD de todas as transações que existiu no... ITCMD não, o TBI. O ITBI, eu tenho todas o histórico de transações de ITBI da cidade, ou seja, eu sei exatamente o valor venal declarado. Se alguém declarou errado, seria fraude, né, enfim. Mas quando cidades um pouquinho maiores têm financiamento Minha Casa Minha Vida, Nossa Caixa, o valor é real. Então eu já tenho o valor venal dos imóveis. Aí eu contrato uma empresa para fazer aquilo, para usar aquela informação que eu já tenho. Só que a gente está discutindo lá em Jardinópolis esses dias, né, com o pessoal da engenharia. Falei, essa informação já está aí dentro. Né, o PTU toma... O valor venal tem imóvel lá que a gente viu lá, o metro quadrado a R$1. Eu compro. Qualquer terreno de 150 metros a 150 reais, dou 200 ainda de corretagem. Então assim, mas a Prefeitura de Jardinópolis não tinha o valor real dos imóveis? Tem, porque ela tem o histórico de transações. O ITBI até já foi ajustado, mas o IPTU não, ou seja, não fala, são diferentes sistemas, tem compatibilidade de informação. Então vai mover recursos agora, vai mover pessoal para compatibilizar essa informação. Tem que ser feito, vai ser feito. Mas se a gente tivesse no pensamento Lean, isso não aconteceria. Essa informação seria sendo cruzada sempre e você tem a valorização e a desvalorização dos imóveis na cidade, no caso aí. No caso lá a gente sabe que é um pouco isso, falta um pouco de vontade e coragem, mas se isso já fosse um sistema, não ficasse na mão do prefeito, que fosse algo progressivo. Todo ano esses dados automaticamente são cruzados, ou seja, pensar em processos e não em pessoas. O problema específico de Jardinópolis, que eu conheço um pouquinho, que a gente conversou, é justamente esse, ficou na mão de pessoas. Se alguém não tem coragem de mexer nisso, fica lá. Agora, se você já tem um processo que automaticamente cruza a informação do TBI e com o IPTU, automaticamente a lei fala que essa informação será tratada anualmente, esses relatórios serão fixados no próximo ano. Ou seja, vira um ciclo, independente de ter coragem ou não. Né? E aí, a menos que revogue a lei, né, ou extinga o processo, ele vai começar a funcionar sozinho. Né? Checagem manual de informações que podem ser verificadas eletronicamente. Né? Quanta coisa é checada manualmente que poderia ter sistemas fazendo. Né? Tem um pouquinho de TI nessa história, mas isso não é novo, também dá para trabalhar bastante. Inserção de informações que nunca serão usadas. Aí, prefeitura é mestre. Licitação, os processos são desse tamanho, algum dia vai usar todo, só vai usar o contrato final para saber a data de vencimento, o serviço, o resto nunca vai ser usado. Né? O problema é que aí a gente contrata advogados para ajudar nas outras áreas. Né? E aí eles vão criar processos burocráticos para tudo. E aí, por exemplo, no caso da licitação, você tem uma série de obrigações, vamos fazer e pronto. Né? Mas um monte de informações, aqueles relatórios, faz isso, vai lá fazer inspeção. Pô, na saúde, então, óbvio, tá aí, quantas informações são geradas que nunca vão ser usadas. Né? Tá? Reinserção de informações. Ela já foi inserida uma vez, aí vai para outro setor digita, insere de novo a mesma informação. Né? Conversão de formatos. Né? Vem num formato que não atende o cruzamento de informação da Secretaria X, aí tem que converter, mudar o formato, alguém tem que ficar fazendo isso, enfim. Né? Isso vai gerando problemas. Depois, informações desnecessárias. Começar a identificar quais informações que a gente gerada. Aí eu estou usando a palavra informação, mas pegar quem for ler a teoria Lean, eles usam o termo data, né, em inglês data. Mas dado seria dados ou informações, nesse sentido um pouquinho mais genérico. Tá? Informações necessárias, informações indisponíveis. Né? Às vezes a gente pede informação que não tem, como é o caso do meu vizinho. Né? E aí fica pedindo informações que são indisponíveis, ou de local de difícil acesso, ou informações perdidas ou desconhecidas. Aí trava o processo porque falta determinada informação. Tá? Informação indefinidos ou perdidos, também informação imprecisa. Quanto de informação imprecisa gerada numa prefeitura? Né? Em cultura. Né? Tem uma outra cidade que a gente trabalhou um tempo, fizeram um centro de treinamento, profissionalizante e tal, fizeram 3 cursos de garçons. Né? Olha quanta formação foi produzida, quanta questão. Detalhe, a cidade tem 2 restaurantes familiares.
Então, quanta foi produzida informação, foi produzido serviços públicos, foi totalmente desnecessário. Porque alguém ofertou um serviço, não vamos entrar no mérito do convencimento para licitar esse tipo de treinamento, mas de formar garçom, sendo que era uma cidade que, no entanto, é o maior produtor brasileiro de orquídea. Pô, não poderia ter feito cursos nessa área, vamos pegar essa potencialidade. E os 2 restaurantes familiares, um é excelente, muito bom, não tem, né, embora o serviço é totalmente familiar. Problemas de segurança de informação, também essa questão é complexa, então as informações também, às vezes, muitas vezes não são seguras, tá? Informações discrepantes, cada secretaria gera uma, os relatórios não batem, aí você tem que fazer o terceiro relatório, porque o relatório A mais o relatório B conflitam, aí faz um terceiro. Né? E quanto isso é perdido? Quando a gente for olhar processos, quais são as questões focadas nos processos? Defeitos. Né? Defeito no serviço público também existe. Principalmente numa prestação. Se eu tenho um serviço, por exemplo, como a concessão de um alvará, e eu não consigo ele facilmente, isso é um defeito. Né? Quem trabalhou aqui na indústria privada sabe que se eu tenho que voltar um produto e remanufaturá-lo, eu tenho retrabalho, é considerado defeito. Né? Se a gente for pensar nesse conceito, 90% dos serviços da maior parte das prefeituras são defeituosos. Você vai e volta, você não atende, estava em almoço, você chega, está em licença, aí volta daqui 30 dias, aí a hora que você voltou ele está em férias, aí depois, a hora que você voltou, ele tirou o afastamento por 2 anos. Aí você vai falar com quem o substituiu, que não entende nada do assunto, que vai pesquisar, vai ver, vai te retornar. E você está aguardando até hoje. Tá? Sucateamento, né? Isso é muito comum nas prefeituras também, não se tem avaliação periódica. Se troca uma ambulância quando? Quando o governador dá. Né? Quando vem alguma coisa. Não existe um programa para evitar o sucateamento. Computador de prefeitura. Tudo moderno. É ou não é? Todo mundo trabalha com notebook i5. Né? Tranquilo. Agora, aí quando troca, quando ninguém está conseguindo fazer mais funcionar, aí vem e troca tudo. Não existe uma programação para evitar o sucateamento. Isso aqui nós vamos trocar esse ano, isso aqui o ano que vem. Né? Como na rede privada tem, de tempos em tempos nós vamos trocando, né? Para evitar o sucateamento. Ou seja, uma programação no aparelho, a espera deteriorar, né? A IPTV vir, para quem não é daqui da região, é a nossa Globo local. A IPTV vinha o balanço geral, que aqui nós temos local também, em Ribeirão Preto, lá da Record. Aí vem, faz o escarcel, aí troca. Né? Aí troca tudo, renova, beleza. Então, ou seja, evitar um programa de sucateamento. Ou seja, a demanda é sempre empurrada. Tá? Outro problema nos processos, olha, eu tentei traduzir isso aqui de tudo quanto a gente achar uma palavra em português boa para workaround, né? A melhor que eu achei foi gambiarra, né? E eu achei fantástica a definição da literatura americana sobre o termo gambiarra. Né? Que eles falam, gambiarra is a Brazilian definition for the informal device desviation of technical knowledge, ou seja, gambiarra é uma definição brasileira de um desvio da informação do conhecimento técnico, is a whispered cultural price, é uma cultura espalhada no Brasil, consistente de todos os tipos de improvisações, soluções para os problemas do dia a dia, com qualquer material disponível. Você vê a dificuldade que os gringos têm de estudar a gente, né? O termo gambiarra, né? Porque o workaround seria simplesmente, work é trabalho, around dá a volta, né? Ou seja, você contornar o trabalho, né? Seria uma tradução perfeita, mas a melhor tradução é gambiarra mesmo, né? Não tem... E vamos falar por quanto tem de gambiarra, né? Eu resolvo desse jeito, não sei o quê. Aí você pergunta, qual é o processo para fazer isso? É o João que sabe. Só ele consegue fazer isso funcionar. Um equipamento, uma máquina, né? O setor de obras, então, a gambiarra é a cultura geral. Tá? Então, identificar as gambiarras, introduzir o technical knowledge, né? Vamos dizer como os gringos viram a gambiarra no Brasil, conhecimento técnico, é procedimento, tá? Outro processo que é um desperdício, inspeção, checagem e revisão. Tá? Quem trabalhou na Toyota, a Toyota não faz inspeção, não faz checagem nem revisão. O produto tem que sair sem defeito mesmo, sem ninguém precisar ficar checando ou revisando. Né? Eu acho que no dia a dia isso irrita todo mundo. Alguém faz e manda para você checar. Aí a pessoa vem e pergunta, mas tá bom? Né? É isso mesmo?
Né? Que é o caso positivo de jornal. Por exemplo, se tem muita prefeitura que tem a checagem, eu iria lá, conversaria com o segundo escalão, não sei o que, tá, não sei o que, com o primeiro escalão, aí tem que vir para você, tem que falar tudo de novo, a mesma coisa. Então, assim, não precisa de checagem, revisão. Esse profissional, esse tipo de serviço, essa ideia, vamos tocar. Né? Porque checagem e revisão toma tempo, desperdiça dinheiro. Né? E outra, torna o servidor público que recebe a checagem e supervisão preguiçoso. Porque se ele fizer caca, vai ser revisto mesmo. Vai rever, eu fulano que não viu. Tá? Então a cultura linha tenta mudar isso para que faça certo na primeira, para que não precise ter checagem nem revisão. Tá? E aprovações. Gente, setor público que desperdiça de tempo com aprovações é um negócio medonho. Você tem que falar com não sei quem, para pedir para não sei quem, para autorizar quem, para vir, para voltar, e se perde nas aprovações. Né? Esse dia a gente tinha que mandar um orçamento, era uma secretária que ia assinar para uma outra entidade, ela imprimiu o documento, assinou o documento, só que falou, só digitaliza e manda pelo e-mail do órgão, para ficar. Aí nós ligamos depois de uma semana. Você enviou? Mas a secretária não autorizou. Eu falei, mas ela assinou o documento. Você acha que se ela não assinou o documento, ela não autorizou? Mas ela assinou, mas não falou que era para enviar. Aí eu falei, não, e ele está onde? Está em cima, mas está aqui em cima da mesa, está guardadinho. Né? Aí você perde um tempo, perdeu-se uma semana disso, porque, não, preciso dar aprovação para o envio de e-mail. Ou seja, é uma dependência de aprovações que toma um tempo monstruoso. Tá? Variações no fluxo do processo. O processo varia muito. Hora de um jeito, entra outro. Setor público tem uma característica interessante. A cada 4 anos muda o chefe, mas não muda os funcionários de base. Né? Não muda os servidores, muda a cúpula. No setor privado, isso dificilmente ocorre. Né? Um diretor de empresa, quando ele é raramente trocado algumas vezes, se a empresa familiar sucessão dele, um afastamento, e muda-se sempre a base. Então, ou seja, a visão de comando normalmente se mantém a mesma durante muito tempo. No setor público, pela própria essência da democracia, a cada 4 anos vai mudar a visão que se tem de comando. Né? E aí começa a se variar o fluxo de novo. Né? O servidor público responde, ou seja, o que ele faz? Ele esconde o fluxo. Né? Ele domina a informação, ele detém para não receber muita alteração, para poder ficar na zona de conforto dele. Para evitar que mude, agora mudou tudo, já não sei mais nada. A gente fazia disso há 10 anos, agora veio e mudou tudo. Trouxe aí, nomeou outro fulano de secretário, que põe não sei quem de assessor, lógico, faz sessão de descarrego, né? do novo chefe. Né? E essas variações também. Mas por que se varia? Porque também não se tinha um mapa de como era o fluxo anterior. Também não se tinha definição de fluxograma. Não sabia. Alguém chega novo, vem com o olhar. Vamos imaginar que seja um bom secretário, que vem com uma experiência pregressa, mas vem de outro lugar. A tendência natural é pôr esse novo fluxo. Muda-se o fluxo de novo, perde-se um tempão. Tá? Excesso de relatório, a gente já falou bastante. Trabalhos incompatíveis. Né? O trabalho não é compatível ao espaço, não é compatível à pessoa. Me botaram aqui porque não tinha onde enfiar, e por aí vai. Tá? Sobreprodução, tá? Produz mais do que é necessário, isso gera um desperdício louco. Né? As prefeituras muitas vezes não há um estudo muito apurado de demanda, cria-se sobreprodução. Né? Hospital é uma cidade pequena, a sua, por exemplo, tem um hospital fechado, e não tem necessidade de abri-lo. Real. Lógico que pode ser um ganho efetivo, mas é uma sobreprodução, ou seja, a saúde lá criou aparelhos públicos além da capacidade de, inclusive, mantê-los. Né? Porque isso aumenta o custo, ou seja, há uma real necessidade? Não há? Lógico, pode haver melhorias, mas é um pouco de sobreprodução. E aí vai, material didático é comum ter sobreprodução, tem uma série de... E às vezes o serviço, você faz um curso oferta, tem capacidade de 100, atender 100 pessoas, você consegue 50. Na área do CRAS, então, né, o pessoal da assistência social, que tem de sobreprodução, né, cria programa lá para costureira, não sei o quê, vai, mobiliza, licita, compra mais, não sei o quê, consegue chegar no final do curso, quantas se formam? 2. 3. Nessa média, quem trabalha na assistência social sabe que é dificílimo manter a demanda. Né? Então, existe muita sobreprodução. Então, a mensuração real da demanda. Tempos de espera, né, entre um processo e outro, nós vamos falar um pouco de demanda puxada, demanda arrastada. Entre um processo e outro. Cadê o processo? Está lá na mesa do procurador.
né? Costuma ter um limbo, um buraco negro nesse tipo de mesa, né? Às vezes vão para outras dimensões, né? Não sei, só procurador jurídico, né? Algumas aprovações costumam ter um limbo. Então, assim, você tem tempos de espera entre um processo e outro. Isso vai derrumando a qualidade e isso custa. Tempo de espera custa. Tá? A gente, em prefeitura, a produção é empurrada. Não falo conceito, mas um vai empurrando para o outro da frente, né? Até chegar. E processamento excessivo também. Ou seja, processa-se demais algumas coisas. Como eu brinquei de Águas da Prata, era tanto relatório, era tanta questão, assim, havia necessidade de tanto processamento, de tantas etapas, de tantas reuniões, porque tem prefeitura que tem reunião para definir a pauta da reunião. É ou não é verdade? Eu trabalhei no Sebrae, lá era meio assim, né? Lá tinha reunião para pensar a reunião, né? Para ver o que vai debater na reunião regional. Você faz uma reunião geral para depois debater. Ou seja, um excesso de processamento. E aí e o Sebrae é um negócio interessantíssimo, né? Porque você pergunta efetivamente o que ele agrega de serviço. Mesmo o pessoal lá dentro tem dificuldade de responder. A única diferença do Sebrae é que ele faz tão bem feito as atividades meio que todo mundo respeita o órgão. Né? O órgão é bem organizado, mas é tanta etapa interna, tem tanto programas internos, tem programas de endomarketing, né? O pessoal do Sebrae tem os pendrives escritos Sebrae, é tanto detalhe interno que muitas vezes o empreendedorismo em si a gente não sabe exatamente, lógico que atinge. Outra questão, ambiente físico. Tá? Deslocamentos a outras dependências ou para o desenvolvimento do trabalho, né? Quem nunca viu? Cadê fulano na prefeitura? Foi lá na prefeitura resolver não sei o quê, foi lá na secretaria X. Ou seja, um excesso de deslocamentos que você não vê nas empresas, né? E esses deslocamentos muitas vezes são com carro oficial, consumindo combustível, enfim, uma série de gastos, tá? Então desloca de um lugar para o outro, vem, a reunião não foi aqui, vai ser em outro lugar, isso eu tenho que ir lá na outra secretaria, sabe? Os órgãos são dispersos, isso gera muito desperdício, né? Até questões menores, por exemplo, organizar, arrumar uma sala para uma reunião ou atividade. Tem muita prefeitura que a gente vai que não tem sala de reunião. Né? Aí arruma, aí você chega lá, vai buscar cadeira, não sei o que, você perde 1 hora, 2 horas de servidor só para arrumação de sala. Aí eu tenho que parabenizar a Oeste, que a sala mais bonita de prefeitura que eu já vi até hoje é em Veia, é um negócio muito bonito. Mas, por exemplo, quem for Ribeirão Bonito lá, é um negócio... Não tem, aí você pega na sala da licitação, a sala de licitação também o pessoal usa junto para trabalhar. Né, uma antiga estação de trem, é um labirinto, aí tem uns pedaços que você tem que pular porque está interditado, porque o piso cedeu. É nesse nível. Tá? E às vezes só para arrumar uma sala, quanto tempo perde? Tá? Ter que se deslocar para repor um suprimento, uma caneta, um cartucho de impressora. Acabou o cartucho de impressora da secretaria. Se desloca a outra, não tem estoque regulador, não tem nada, não tem estoque mínimo. Eu não quero usar muito termo técnico, mas aquelas teorias de 5S e tudo mais. Então perde-se muito espaço, tá? Espaços ociosos ou subutilizados, então tem muito lugar que tem um monte de espaço sobrando ou mal utilizado, né? E espaços sobreutilizados, que também é bem comum. A prefeitura tem um prédio imenso, fechado, e uma galera espremida no outro canto, né? Então, repensar também o ambiente físico é uma forma de desperdício. Também pessoal, tá? Regras não claras e objetivas, responsabilidade, autoridades e controles mal definidos. Né? Ou seja, o pessoal acaba sendo desperdiçado porque muitas vezes ele não sabe o que ele tem para fazer. Né? Em prefeitura, às vezes você se assusta com o número de servidores que você tem. Né? Chega lá uma prefeitura pequena, 1.000 servidores, 1.200, 800, não sei, os números giram em torno disso, de prefeituras bem pequenas, né? E aí você vai achar, mas será que todo mundo tem? Aí você vê assim, a iniciativa privada mantém a mesma quantidade de serviço, por exemplo, um hospital privado, a diferença de número de servidores é muito grande. Né? Agora, é culpa da pessoa? Não. Se ninguém falou o que ela tem que fazer, né? Me mandaram para cá, o que eu tenho que fazer? Não sei, eu sento. Aí o cara enrola, ou ele vai ficar inventando o que fazer. Né? Quem não se sente na sua prefeitura de ver todo mundo correndo para lá e para cá e não fazendo nada? Está todo mundo ocupado, todo mundo tem um monte de coisa para fazer e nada está acontecendo para o cidadão. A sensação que dá é essa, tá lá, tudo centro, não, peraí, eu estou atrasado, eu tinha reunião agora, não sei o que, tá, e que efetivo serviço o seu departamento, sua secretaria
prestou ao cidadão. Não, mas eu resolvia, tinha uns problemas aí, tá? Mas por quê? Não tem regras claras, elas não são objetivas, eles não sabem. Falta de treinamento, né? E aí a gente fica, mas o fulano não sabe fazer? Não sabe. Não sabe. Tem que treinar. Aqui em Ribeirão nós temos um problema sério, por exemplo, a Coderp, né? Que é a nossa empresa de tecnologia, que produz softwares para a prefeitura municipal. E eu já dei aula para cerca de 40 funcionários da Coderp aqui na FAP. Tem funcionários lá que, programação, quando o concurso público foi feito, exigiu COBOL. Alguém lembra do que é COBOL? Clipper. Programador em Clipper. Né? Esse pessoal é concursado. O estágio probatório passou, eles realmente, durante esses 3 anos, dominavam COBOL e Clipper como ninguém. Né? Hoje, qual a utilidade de COBOL e Clipper? Para quem não sabe o que é COBOL e Clipper, né? São programas de linguagem de programação na época do DOS. Né? Quem não sabe o que é DOS, existiu algo antes do Windows. Né? Nem sempre foi tão fácil usar computadores. Né? Você tinha que guardar os comandos, dir, //, né? Tinha umas coisas assim. Tá? Então, ou seja, aí, pela própria essência, ou seja, aí não foi dado treinamento, agora aí você reclama, não, mas também o cara não se atualizou. Fala a verdade, por que ele se atualizaria? O emprego dele é estável. E ele fala, ó, tá aqui meu concurso, eu tenho que programar em Clipper. Se vocês não querem mais nada em Clipper, se vocês quiseram tirar o DOS, usar esse tal de Windows, usar navegação em nuvem, é problema de vocês. E acaba terceirizando um monte de coisa. Um ou outro lá estudou, tal, ou seja, não há uma programação de treinamento. Na iniciativa privada, isso dificilmente ocorre, porque o programador em Clipper, em qualquer empresa de tecnologia ali, ou ele está no cafezinho, né, ou virou diretor, e aí ele não aprende mais, ou ele se atualizou. Então, só que a prefeitura tem que entender. E só que culpa o servidor. Pô, o cara não se atualiza. Como é que ele não sabe mexer no Word? Alguém ensinou? O concurso exigiu? Não, e o cara entrou há 20 anos, né, 15 anos. Então a falta de treinamento é um problema, e treinamento periódico. Tá? Os estados têm as escolas de governo, têm tentado fazer alguma coisa no sentido. Nos municípios ainda é bem embrionário, um treinamento ou outro, uma coisa assim. Interrupções nas tarefas de trabalho. Tá? As tarefas não têm um fluxo, elas vão bem, um tempo interrompe aqui. Aí tem que retomar, tá? Chamado stop and go. Para, volta. Aí você se empolga, não, agora vai sair. Né? Aí para de novo. Tá? E cada retomada, quem trabalha na administração de empresas sabe que isso é o tempo de setting, o tempo de regulagem de equipamentos ou de serviço. Ao retomar, você tem que redefinir todo o serviço, você perde tempo e perde custo. Tá? Excessivas multitarefas. Né? O cara tem que fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Né? E aí aquela coisa do pato. Né? Pato quer andar, quer voar e quer nadar e não faz nada direito. Né? Então, existem as pessoas que vão assumindo muito multitarefa e não se especializa. Né? E aí a teoria japonesa é bem clara na questão do foco, da especialização, para evitar o multitarefa, porque é a ideia do pato. Quem quer fazer tudo não faz nada direito. Tá? Não aproveitamento integral de talentos. Né? Vocês têm talentos dentro dos quadros de vocês, com toda certeza, gente muito boa, gente que sabe fazer, que vocês não fazem nem ideia do que ela sabe fazer. Né? Programas federais já foram criados, a Câmara dos Deputados tem um banco de talentos, quem entrar no site da Câmara tem lá, banco de talentos, não sei se alguém já viu isso. Inclusive o software que faz isso é software livre, a Câmara disponibilizou para os municípios. Cada servidor da Câmara dos Deputados pode ir lá e falar, olha, eu estou aqui como assessor nível 3, classe 2, 5F, é uma sigla imensa, né? Só que eu fiz um curso de contabilidade. Ela vai lá e coloca os talentos dela. Olha, eu fiz um curso de, sei lá, Tai Chi Chuan. Então, então existe um mapeamento constante onde todos os servidores da Câmara são obrigados a dizer quais os talentos que ele tem, independente da bobagem que for, se tem a ver ou não tem. Amanhã depois eu quero fazer, vamos relaxar todo mundo, tal, vamos pôr ginástica nas empresas, igual os japoneses fazem. Pô, já tem o cara que faz Tai Chi Chuan. Vamos fazer a festa da mandioca. Vai ter lá. Aí põe o vídeo da Dilma, né? Para abrir ela saudando a mandioca. Mas no Floresta vai ter a festa da mandioca. Aí eu falei assim, pô, mas quem sabe receitas de mandioca? De repente você tem lá a pessoa dentro do seu banco de talento que é especialista em receitas de mandioca. Eu estou curioso, descobri lá que existe um brigadeiro de mandioca. Falaram que tem.
experimentar. Então, agora, como é que você vai saber se você tem um talento que criou o brigadeiro da mandioca? Né? E pode criar e aí às vezes você tem nutricionista nos quadros, só que a pessoa ela entrou como concurso de outra coisa, se formou em nutrição, fez curso de gastronomia, é viciado em MasterChef, enfim, né? Se qualifica. Então, aproveitar integralmente. Primeira coisa, mapear quem que vocês têm e onde vocês podem usar, porque como a gente falou, a ideia é liberar para novas tarefas, a gente melhora os processos, fala, agora a gente pode te remanejar, ela tem que fazer isso por lei, enfim, tem uma parte a ser percorrida, do chamado, o que a gente chama, quando a gente faz a lei do realinhamento funcional. Então você cria novos realinhamentos funcionais com base nos talentos. Isso é possível, é legal, não tem problema nenhum, só precisa de aprovação legislativa. Enfim, para criar novos serviços, tá? Novos produtos. E vocês devem ter gente muito boa que está lá quietinha. Né? Porque servidor público, às vezes tem aquele problema, brinquei lá em Santa Rosa, brinco de novo, servidor público tem a mania de se aposentar em serviço. Né? Ele acabou de passar no concurso público, você pergunta para ele, ei, como é que tá? Tá legal o teu concurso? Falta 29 anos e 8 meses para mim me aposentar. Ou seja, você não quer fazer mais nada, você não tem nenhum esporte. E outra, em 29 anos e 8 meses, vão mudar os teus gostos, vão mudar a tua vida. Você vai descobrir novas coisas, você vai ter... E você não vai precisar fazer exatamente a mesma coisa esses 29 anos, né? Então, de tentar identificar, ver essas pessoas que estão dispostas a fazer outras coisas. Né? É justamente nesse pensamento que o Barack Obama deu aquela declaração, makes the government cool again. Seja, vamos fazer o governo divertido de novo, que as pessoas participem, que o servidor participe, possa trazer ideias, por mais absurdas que sejam, vamos repensar o governo. Tá? Hierarquia, estruturas organizacionais que bloqueiam o fluxo contínuo. Aí, por exemplo, quando a gente vai fazer reforma administrativa, pega aquele organograma lá, tem desse tamanho. Parece que é uma multinacional imensa, uma prefeitura de 5 mil habitantes. Tem 200 níveis hierárquicos, esse aprova não sei o quê. Né? Tudo que faz reforma administrativa, a tendência é sempre diminuir ao máximo, diminuir o número de departamentos, secretarias, de multifunções, para que se fale. Um monte de nível, porque esse excesso de nível bloqueia o fluxo, né? E aí cria uma série de estrutura. Erros no recrutamento e seleção, é muito comum, né, os concursos mal feitos, vamos dizer os concursos bons, hein, não vamos nem falar daqueles outros concursos que a imprensa noticia. Que às vezes pede lá, o cara vai ser lavador de autos, aí pede português, matemática, lógica. O que isso influi na boa lavagem de um auto? Ele fala com alguém? O máximo que ele fala é pode vir. Está pronto. Né? Então, o processo seletivo, o concurso público, não precisa ser necessariamente só prova. Você pode ter provas mais práticas, mais objetivas, outras formas de recrutamento e seleção. Então, recrutar bem, porque estágio probatório era para funcionar, mas na prática não funciona. Alguém já viu alguém ser exonerado em estágio probatório? Mas nós estamos em 90. Tem o que deu 1, qualquer coisa por cento. Né? É muito baixo, mas é raro. Né? Existe comissão de seleção. Minas Gerais é um pouco melhor nisso. Né? Tem alguns procedimentos lá, tal. As cidades mineiras tendem a ter avaliação de desempenho, pelo menos teve um movimento maior nesse sentido do que aqui nós em São Paulo. Tá? Falta de foco estratégico e funcional. Ou seja, qual é o foco? Não tem estratégia, né? Não se sabe para onde vai, não tem foco. Né? Hands-off, eu não consegui, a tradução em português é trespasse, tá? Do dicionário, passar adiante. Mas é uma sentido assim, do quanto serviço público, um faz um pedaço, passa para o outro, que passa para o outro, vai fazendo trespasse, né? Quem é advogado, a gente usa esse termo muito para contrato, mas é um termo que pode usar para outra coisa. E qual é o problema do trespasse, né? Em vez de um começar e terminar, ele faz um pedaço e passa para o outro. A hora que esse outro vai pegar, você tem que explicar tudo o que você fez. Né? E ele não participou do outro. A chance dele fazer errado é maior. Então, quando a gente mapeia os fluxos, a gente vê que tem um monte de trespasse, e trespasse em órgão público é o que mais tem nos processos, isso faz uma perca de tempo imensa. E outra, o funcionário que recebe, o servidor que recebe no segundo momento do trespasse, ele tem que ser muito bom, gente, porque ele não viu a primeira fase. Ele não foi lá, o fiscal foi lá e aí vem para o outro autuar, para o outro fazer a autuação.
Né? Quem trabalha em iniciativa privada sabe que isso é bem combatido, ou seja, o funcionário faz tudo, do começo ao fim. Normalmente ele faz, ele atua, o vendedor de medicamento, ele vai, ele lança o pedido, ele faz, ele acompanha, ele vê se a nota chegou. Ele é o responsável, corretor de seguros, por exemplo. Não tem muito trespasse, ele vende o teu seguro, ele aciona o seu seguro para você, ele mantém o relacionamento, enfim, evita de ter que passar por outro, porque perde muito tempo, mesmo na boa intenção, fora quando não fica parado. Porque a gente vai ver na frente, mas muitas vezes o trespasse é feito por lote e não por linha de produção. Eu espero juntar um monte, né, de qualquer coisa, de qualquer demanda para passar para frente. E tem gente que gosta disso. Não, junta tudo antes de vir na minha. Não fica mandando picadinho, não, que eu não gosto. Quem nunca ouviu isso? Né? Não tem linha de produção. Então, aí a perca de tempo é ainda maior. Tá? Então, esses são desperdícios. Qual é a questão do desperdício? Tá? Ele é difícil de visualizar. A gente aqui consegue imaginar um ou outro, mas é um pouco nebuloso como mapear esse desperdício. Tá? Algumas vezes a gente pode sentir. A gente sente que a prefeitura é ineficiente. Né? Pelo menos se vocês não sentissem isso, vocês não iam vir aqui de sexta à tarde, né? Tirando o pessoal que está aguardando eu dar o mapa da Cervejaria Colorado. Né? Os demais estão perdendo uma tarde inteira. Né? Olha o Douglas rindo. Né? Os demais estão aqui porque sentiram que é ineficiente. Em algum momento quer buscar um pouco mais de eficiência. Tá? Esses são as 4 chaves: informação, processos, ambiente físico, tá? E as pessoas. Tá? Sobre o fluxo de processos e tarefas, tá? Como é que nós vamos tentar entender isso aí? Tá? A ideia é justamente isso, a gente tentar identificar todos aqueles desperdícios, tentar começar a melhorá-los, sanear, para que o fluxo fique simples. Tá? Ficam apenas os processos que são obrigatórios e o que agrega valor. O poupa-tempo é isso. Quando vocês entrarem, entra com o olhar de sogra no poupa-tempo, que entra aquele olhar que quer achar o defeito. Né? E vai ver que todos os processos que vocês veem lá agregam algum tipo de serviço ao cidadão. Tá? Eles tentaram eliminar o máximo. E mesmo os processos burocráticos são feitos internamente. Não tem os guichês ali para o fundo. Aquela turminha do fundo faz a parte burocrática que é obrigatória, mas que não agrega valor. Quem está na linha de frente agrega valor. Tá? Tentar evitar, aí depois disso, né, depois da gente ter melhorado os processos, dar velocidade a eles. Né? É o segundo momento, porque o processo agora está curto, só que trava aqui. Ou o doutor não pode, ou é qualquer outro órgão ou setor que dá uma travada. Tá? E aí o serviço também acaba não agregando qualidade. Tá? Existem 2 tipos de fluxo de processo. Tá? O processo, o fluxo atual, que todo mundo usa, que toda a prefeitura tem, ele funciona sempre, é o chamado fluxo interrompido. Ou seja, eu faço a minha parte, tá? Eu gero estoque de produto, a licitação faz a cotação, vai fazer 10 coisas, pede tudo, para depois ir para o próximo. Né? Ou seja, ele faz, estoca, passa para frente. O que acontece nesse fluxo? Por exemplo, esse aqui está com uma pilha imensa de trabalho, esse aqui recebeu, está em ordem, ele está falando que está tranquilo, e esse aqui está coçando o saco. Né, o pessoal está bravo com ele porque não faz nada, mas não chegou o serviço nele ainda. E ele fala, não, aqui não chegou em mim, a hora que chegar em mim eu resolvo. Né? Esse é o chamado fluxo interrompido. Isso é a coisa mais comum nas prefeituras. Quem se ferra? Quem está no começo. Quem está no começo sempre tem uma demanda louca, e lá na frente, como tem muitos stop and go, como tem muitas interrupções, como tem muita gambiarra, tem muitos desvios, o processo aqui fica lento. Né? A ponta final acaba ficando lento. Tá? O sistema Toyota de produção baseia no fluxo contínuo da produção em série. Tá? Diminui as atividades, quem começa termina, né, para diminuir o trespasse. Ou seja, aí eu terminei quando vai para o segundo aqui, ou seja, eu tinha bolinha mais caixinha, já vai pronto aqui, o terceiro só agrega isso. Ou seja, isso numa linha de produção. Mas isso dá para fazer para o serviço também, ou seja, quando ele vai sendo passado continuamente. O serviço tem que ser desenhado de forma a ir continuamente de um para o outro, para que ninguém fique sobrecarregado e que ninguém fique parado e que você não tenha os estrangulamentos. Para em determinado setor e não vai. Né? Outro conceito que é importante do sistema linha, que depois a gente vai ver isso aí em detalhes, a questão de puxar ou empurrar a demanda. Aqui nós temos um exemplo em cima de como acontece na prática numa prefeitura. A demanda é empurrada.
né? Inclusive a gente usa o termo empurrar, né? O Aldo tá aí, vamos lá na prefeitura para empurrar o processo porque não está indo. Aí você vai no gabinete, fala com um, fala com o outro, andou, o que falta? Falta documento. Aí vai lá, pega o documento, vai, agora vai. Aí vai. E tudo é assim em prefeitura, vai empurrando para o próximo, né? Se está todo mundo de bem, até anda. Um empurra para o outro, né? Ou seja, o serviço é sempre empurrado. Ele nasce do começo, né? E o que acontece? Aí você tem que sair desesperado pelos corredores, primeiro para saber aonde que parou. Ah, eu falei com fulano, parou no ciclano, não sei o quê, para ir lá empurrar o setor certo, tá? Como que os japoneses veem o serviço, a produção, e isso muda muito? O serviço é puxado. Ele vai do final para o começo. Ou seja, o responsável por aquele processo é o cara que está na ponta final, é o cara que vai entregar o serviço ao cidadão. E ele vai puxar cada etapa. Então ela começa do final e aí ele vai puxando. Não, você já fez o seu, agora traz para o outro. Tal. Porque hoje ele fala, não chegou em mim. Alguém já escutou isso? Não chegou em mim? Né? No sistema linha, no sistema de prefeitura enxuta, ou seja, esse responsável ele passa a ser responsável por aquela política pública, aquela medida, enfim, por aquele ato administrativo, é o cara final. E aí ele vai puxando o processo, porque ele consegue ver os gargalos, ele consegue ver... Isso é uma mudança muito simples de se fazer e que gera resultados fantásticos. Tá? Nomear o cara final do processo, porque a responsabilidade é dele. É de quem está na ponta final. E normalmente é o supervisor, enfim, o diretor. Fala assim, não, mas parou lá, você que tem que puxar cada processo. Traz para si. E às vezes é uma ligação, é um WhatsApp, é simples às vezes de conseguir fazer puxar. Por que parou? Porque quando ele está na ponta final, e normalmente hierarquicamente ele tem uma responsabilidade maior, ou seja, e também ele tem um cargo mais forte, como ele está puxando a demanda, parou lá porque o fulano está de férias. Às vezes ele resolve rapidamente, então passa para o outro que faz. Né? Você já demanda, você já autoriza, porque senão para ali, aí vem, não, tem que esperar as férias, aí você ficou... aí você fala, quem nunca ouviu a frase, mas ninguém me avisa, ninguém fala nada. Porque o cara que tinha que empurrar, se ele sair também... ou for removido, ou não dá importância, não está nem aí, está aposentado em serviço, deixa de empurrar, a coisa para. Tá? Então, essa é a primeira forma de reorganizar a administração, puxando as demandas e não empurrando. Não é para o prefeito, ele tem que delegar. Quem puxa? Não, porque ele vai fiscalizar por meta. Né? Puxar os processos não é necessariamente ser peão de obra. É o processo ser desenhado do começo para o fim. Né? O poupa-tempo é assim, ele puxa a demanda. Primeiro eu vou lá e peço, eu cidadão, o processo é puxado por mim, eu cidadão, vou lá no poupa-tempo e peço, por exemplo, meu novo RG. Eles vão puxar a demanda, ou seja, tudo que eu preciso para que eles vão resolver e me trazer. Eles vão chegar e falar assim, então você precisa de um comprovante de endereço, eu não tenho. Então eu falo assim, tem uma sala de informática ali, entra lá, vê a tua conta da NET e imprime. Eu estou precisando de tal, eu preciso de foto. Vai ali fora, tem o cara cobra 5. Ou seja, ele puxa toda... Então o serviço é visto do final para o começo. Porque o que acontece? Está aqui a listinha do que você precisa. Mas onde eu vou tirar? Não sei. Não sei. Serve a minha foto de perfil do WhatsApp? Não serve. Então tem que tirar. Eu sou prefeito, sim. Então, mas por isso que ao puxar a demanda é mais fácil você achar o problema do que esperar ele estourar, né? Porque quando a demanda é empurrada, você percebe quando o elo quebra. E quando você tem alguém eficiente para ver, ou o que é pior, você passa anos sem descobrir que tem o problema, né? Essa é a questão do Lean. Então, essa é a ideia de puxar a demanda. Então, é lógico que você pode ter vários setores puxando demanda. Não precisa puxar tudo lá na frente. Então, você tem processo, esse puxa desse, que esse puxa desse. Em vez de um empurrando, ele já tem demanda de puxar o processo. Tá? Tem técnica para fazer isso, tem esqueminha. Tá? Então, recapitulando, esses são os principais conceitos Lean. Eliminar os processos que não agregam valor. Dá para resumir nesses principais elementos aí. A gente até falou bastante. Só um quadro comparativo entre a gestão Lean e a gestão tradicional. O Lean ele é mais visual, a gente não entrou nos conceitos visuais, mas, por exemplo, quem conhece um pouco de administração, Kanban, que
sistema japonês que eles gostam muito, é tudo muito visual, você enxerga qual é o processo, entra numa sala japonesa, você tem exatamente o que você tem que fazer, para onde vai depois. Né? Hoje o pessoal gosta muito de usar Kanban com post-it. Né? E tem programas também, mas dá para fazer na parede, dá para fazer com lousa. Então, enquanto no outro é mais complexa a gestão, ela é sempre mais... Gestão por visão, ou seja, você não precisa, você não vai ser prefeito com base em relatórios, em base em documentos, em base na visão, é mais visual, vai buscar dentro da secretaria. Enquanto na gestão tradicional, eu preciso do relatório de educação, tá bom, vai nas escolas, pô, vamos ver como é que tá, dá para descobrir. Né? Decisões à distância, né? Eu já convivi com prefeitos que não saem do gabinete por nada, nada. Né? Da tua cidade. Ele está aqui com a cara, você foi da tua cidade, não saía por nada. Para sair da prefeitura na casa dele, que era na frente, ele ia de carro. Não gostava, não era o perfil dele e tal, enfim. Mas era difícil, é difícil tomar decisões à distância e coisa se perdia. Né? Puxar os processos, em vez de empurrar os processos, reduzir os trabalhos que não agregam valor. E aí vem uma definição. O sistema tradicional, ela busca eficiência, o quê? Acelerando o trabalho de valor agregado. Não é que o método tradicional não identifique valor agregado, identifica. Mas aí ele quer acelerar o trabalho de valor agregado. Ele quer melhorar aquilo que não está agregando valor. E aí que dá uma patinada. Né? Você quer criar o melhor sistema de burocracia do mundo. Enquanto que o problema é ter grande burocracia. Né? Então essa é outra questão. O processamento individual, cada coisa é processada individualmente. No sistema linha, começo ao fim, né, a pessoa tem uma função, o outro é processado por lote. Estou esperando o lote disso, né, as demandas são acumuladas e processadas. Agora nós vamos resolver tal coisa, resolve tudo. Tá? Aprimoramento dos processos que levará a melhores resultados. Né? Ou seja, busca aprimorar os processos, enquanto o sistema tradicional busca resultados pelo custo global. Consegui reduzir custo, o custo global foi bom, o processo foi melhor. Pouco importa detalhes muito processuais. Tá? Qualidade gerada dentro dos processos, isso o sistema linha prevê, enquanto o sistema tradicional pensa na qualidade por inspeção ou supervisão. Vamos melhorar o serviço como? Botando mais regras, supervisionando, né? Aumentando nossos feitores de servidor público. Né? Manda para o tronco, vamos lá. E não acaba não resolvendo. Né? Qualidade gerada dentro, fazer perguntas, então o sistema linha é muito pautado em fazer perguntas, ou seja, como que eu posso melhorar isso, como os processos são feitos, enquanto na gestão profissional os líderes têm que dar respostas, o que é muito difícil, porque eles presumem que os líderes saibam tudo, né? O que não é bem verdade. Tá? Como é que se começa o sistema de linha? Tá? Como é que o sistema enxuto começa? Normalmente ele começa com uma auditoria, né? Essa auditoria ela tem 20 pontos de análise, são os 20 principais pontos. Até esse livro é um livro muito bom de auditoria, ele é em inglês, evidentemente, mas é muito bom. Nós fizemos todo um trabalho de tradução desse material, né, que foi o que foi aplicado em Washington. São 20 pontos, cada ponto tem lá suas 10, 20 subpontos, então você tem um grão de análise muito grande. Tá? E aqui você vai ter lá, aqui está maior, então você vai ter todos os itens avaliados, liderança, gestão, preparação, qualidade, tempo, informação, você tem lá todos os itens, essa pontuação vai de nível 1 a 5. Né? E aí gera esse mapa, né? Quanto maior a área vermelha, mais eficiente é o setor ou o órgão. Né? E quanto menor, né, mais ineficiente. Então aqui está bem, esse exemplo aqui da prefeitura de Bom Jesus, eu não sei se existe uma prefeitura com esse nome, ele está muito ineficiente em tecnologia e, por exemplo, na disposição, né, ele está bem eficiente. Tá? Normalmente isso aqui tende a ser um pouco mais parecido com um círculo, porque dificilmente alguém é muito bom em alguma coisa e muito ruim em outra, mas é só, por exemplo, ficar claro como isso torna um pouco mais visual. Tá? Pus aqui algum exemplo, tá? Pode ter algum erro de tradução, às vezes está em aprimoramento, mas, por exemplo, aqui uma questão sobre gestão. Então, teria uma pergunta mais ou menos assim, com que eficácia os gestores tomam medidas? Resposta 1, por exemplo, gerentes estão muito ocupados para reconhecer o problema, os gerentes não reconhecem o problema do conflito, os gestores tomam medidas, e aí você vai ter uma série de opções, tá? Para cada questão, são mais de 400 itens avaliados, tá? Numa questão do linha. E aí, por exemplo, o próprio manual de auditoria linha já te dá um parâmetro, né,
pelo menos foi assim que os governos americanos fizeram, eles já, ao fazer a auditoria, já têm um resultado pré-pronto, pela experiência acumulada acadêmica. Tá? Então, por exemplo, aqui foi feita a inserção do item 1, ou seja, a resposta foi a 1, já tem uma resposta. Os gerentes raramente entram em contato com seus relatórios diretos, os membros normalmente não vão para seus líderes para decisões, não vão para os seus líderes para tomar decisão. Objetivo, curto intervalo de liderança, interpretação, e depois já vem uma lista até do que fazer. Isso já foi sistematizado lá fora. Registrar formalmente os problemas, os membros da equipe não podem resolver sozinho, atualizar o procedimento de gerenciamento diário, de intercâmbio. É lógico que cada caso vai ter soluções, mas essa questão da auditoria ali é muito interessante por causa disso. Ele consegue dar uma visão, um panorama de por onde começar. Porque o grande problema da eficiência é isso. Todo mundo sabe o que é conceito de eficiência, acho que muito do que eu falei aqui até agora parece até óbvio. Aí volta para a prefeitura e não começa, né? Para você sair do nível 1 para o nível 5, aquilo que a gente falou, chega a ser 20 anos, é uma mudança cultural de pensamento. Né? Mas a aplicação desse tipo de metodologia permite que você tenha dentro de... E outra, vão ser 20 pontos de checagem em cada departamento. Você tem o que os americanos chamam de roadmap, ou seja, um mapa de ações, né, para começar a pensar cada atividade em si. Tá? E para cada atividade, nós vamos usar uma ferramenta de administração. Achamos um problema, vamos usar uma ferramenta para resolver. Eu vou passar rápido, tem um pessoal que está dormindo já, mas nas ferramentas que depois... Mas são ferramentas só para exemplificar um pouquinho. Então, vamos supor, a gente achou algum problema, por exemplo, com relação à estrutura física. Aí você tem lá os 5S. Quem estudou administração sabe o que é 5S, né? Que é uma ferramentinha para... 5S são de Seri, quem sabe falar japonês? Seiton, isso eu não sei falar. Mas, enfim, de como organizar melhor as coisas. Então, aí você tem aplica-se toda essa técnica para produzir melhoria. Mapeamento do fluxo de valor. Tem toda uma outra teoria sobre o assunto. Então, se você identificou que o teu problema é esse, aplica-se as técnicas de mapeamento de fluxo de valor. Fluxo contínuo, né? A gente já falou um pouco. E aí tem sistematização de como isso foi feito. Então, todos os manuais, toda a bibliografia de linha, depois vai detalhar cada remédio, por isso que eu apiro lá no começo, para as disfunções. Primeiro passo é identificar as disfunções. Cada disfunção vai ter um remédio diferente. Tá? Tempo TACT, né? Que é aquela questão da demanda do stop and go, né? De você impor um ritmo melhor nas atividades, tem forma de fazer. Criação de trabalho padronizado, né? Alguns serviços podem ser extremamente padronizados, outros não. Né? O que pode ser, também tem técnicas de padronização. Implementação do sistema puxados, também nós vamos ter o detalhamento de como implementa o sistema puxado. A gente sabe que no português é um pouco escassa a bibliografia, mas vocês procuram bibliografia sobre LeanOffice ou escritório Lean, né? Vocês conseguem adaptar. Vocês não vão achar nada do Lean Public, mas... ou seja, do Lean no setor público, mas dá para essas ferramentas, isso aí tem bastante livros sobre isso já em português. O sistema de nivelamento, eu não vou me aventurar a falar em japonês, né? Que é para você nivelar o volume de serviço dentro do órgão, tá? Porque tem uns fazendo muito, outros fazendo bem, um monte fazendo pouco, normalmente não é assim, né? Então, técnicas de nivelamento, identificação, tá? Ciclo de aprendizagem, né, que é construir, medir e aprender, que é uma variação do PDCA, que é mais usado aqui no Brasil, embora o ciclo de aprendizado é um pouco mais simples, né? Você constrói, mede, aprende, constrói, mede, aprende, né? É um pouco mais simples, mais fácil também, de cada ciclo tá trabalhando. Ficou 2 vezes. Aqui é um conceito interessante que até vale a perder um pouquinho de tempo nele. Produto mínimo viável. Muitas vezes vocês têm um mandato muito curto. 4 anos é um tempo muito pequeno e você tem um afã de colocar serviços em prática. Existem técnicas de mensurar o chamado produto mínimo viável, ou seja, o produto mínimo para que vá para o mercado. As empresas de tecnologia fazem isso muito bem. Quem baixa um programinha do computador sabe que depois de 2 semanas já vem atualização do celular, a mesma coisa, fica tendo atualizações. Ou seja, ele não é desenhado inteiro antes de ir para o público. Ele é desenhado enquanto o público utiliza, principalmente com base naquela técnica de construir, medir, aprender. Constrói, mede, aprende, ou seja, a ideia é colocar políticas públicas rapidamente no mercado, mesmo que com imperfeições.
e nós vamos melhorando com aquilo funcionando, para conseguir dar uma resposta rápida. Porque se perde muito tempo para achar que está pronto, que está legal, não sei o que, o mandato acabou. E você não conseguiu pôr nada em prática. E às vezes você põe em prática, o produto não é viável. Então, a partir do momento que atinge o produto mínimo viável, ou seja, já dá para fazer, já começar o projeto ou a política pública. Mesmo, e ela vai recebe atualizações. Como nossos celulares e o nosso Windows, o serviço público também pode receber atualizações. E vai mudando ao longo do tempo. Pivô, né? O conceito de pivotagem. Né? O pivô vem do basquete, né? De virar para um lado para o outro. Ou seja, fazer mensuração até que ponto nós vamos pivotar ou nós vamos perseverar. Né? Vamos continuar nessa política pública ou vamos trocar? Né? Normalmente a gente não gosta de pivotar, a gente soa como fracasso. Né? Já o Lean não, como você coloca o produto mínimo viável já em utilização, o serviço público, e o produto mínimo viável pode ser com setores menores, né? Os governos americanos fazem muito isso, né? Quando eles lançaram o sistema de saúde online deles, né? O healthcare.gov, onde você tem lá a questão de gerenciamento médico, lá do tal do Obamacare, que eles falam tanto que o Trump quer acabar. Mas enfim, deixa essa discussão para eles, o problema é deles. Mas ele não começou nacionalmente, ele começou em cidades específicas, em populações específicas e foram ajustando os erros. Né? Ou seja, sempre faz um teste com certas áreas, com certos setores da população, com uma área da cidade, né? E aí rapidamente, e o tempo de teste deles é 90 dias. Ou seja, funciona em 90 dias. Aprendemos, ou seja, nós podemos simplesmente pivotar, ou seja, trocar tudo se não deu certo e ir para outro programa. O que acontece no Brasil na prática? E acontecia lá também antes. A gente desenvolve todo o programa, cria tudo, põe em prática na cidade inteira e é um fiasco. Né? Então, fazer em tempos menores, mais rapidamente, com custo menor, o custo de teste é muito menor do custo de implementação e já vai com... Então, enxergar pivotar, não como algo ruim, porque abandonar um programa para um governante é visto às vezes meio como um fracasso, e não é bem verdade. Nem tudo dá certo na vida. Né? Então, se você já tem essa visão mais assim, vamos tentar rapidamente, já muda aqui, muda ali, às vezes o programa que vai para todo mundo é completamente diferente dos primeiros testes. Tá? Pequenos lotes, a gente já falou um pouquinho disso, ou seja, trabalhar com setores menores da população, com lotes menores, para fazer teste, para ver se funciona, antes de espalhar, de criar um produto para um programa ou um serviço público para toda a cidade. Tá? O 5W, o 5 porque nós brincamos disso lá em Santa Rosa de Viterbo, né? Tentar achar a causa raiz. E foi bem legal, porque, lógico que nós fizemos uma brincadeira, não era nada muito sério. Mas, às vezes, problemas públicos que pareciam que precisavam de dinheiro e que o problema era uma coisa, por exemplo, o setor de animais, né, que queria dinheiro para veterinário, para castração. Nós fomos fazendo esses 5 porquês lá com eles e chegamos a um programa de fazer uma parceria entre a ONG e a prefeitura que permitisse com que ela fosse nas escolas trabalhar a conscientização, porque depois disso aí nós chegamos que o problema era as crianças que pediam cachorro para os pais, porque querem e depois não tem condições. Então, ou seja, pensou-se iniciar completamente diferente do problema de continuar a castração, tal, né? O prefeito não está aí, né? Que já tinha falado que não ia dar mais dinheiro. Enfim, ou seja, a gente já com essa técnica dos 5 porquês, é uma reunião, leva um tempinho, mas você consegue chegar em outras coisas. Com o asilo também foi bem legal, eu não lembro agora todas, mas nós chegamos a ideias diferentes e muitas vezes sem envolver muitos recursos. Tá? É uma ferramentinha bem interessante. Tá? Bom, a ideia era essa, de dar um panorama geral sobre o que é essa estrutura de criação de prefeitura eficiente. Nós criamos aqui na FAAP, né, agora vou fazer merchan, né? Nós criamos aqui na FAAP um curso justamente pensando nisso, né? Trabalhar esses conceitos na forma pública. Tá? É um conceito novo, a ideia de aprendizagem em ação, ou seja, como é que vai se basear o curso que nós vamos fazer aqui de prefeitura eficiente, diminuindo a máquina pública, melhorando a prestação de serviços públicos. O nome ficou nem um pouco enxuto. Que seja um curso de Acton Learning, ou seja, vocês vão vir numa aula, por exemplo, que se não me engano é sexta-feira quinzenal, né? É passado o ferramental de auditoria Lean, né? Como ela funciona, ou seja, como é que essa auditoria funciona, ou seja, dados já os modelos,
da auditoria Lia. A ideia é que cada agente público traga, aplique no seu setor, né, e volte com os resultados. E com esses resultados na mão, aí sim nós vamos trabalhar as ferramentas já do que vocês identificaram e possam estar aplicando e melhorando. Por quê? Porque a gente acredita que, é lógico que existe consultoria de Lia, quem entrar, principalmente nos Estados Unidos, tem um monte de empresas que vão dar consultoria. Funciona? Pode funcionar em alguns casos, mas se for interno, é muito mais forte, né? Ou seja, a ideia era justamente, vamos resgatar aquela ideia perdida de Vargas, lá atrás dos anos 30, criar as comissões de eficiência, tá? Ou seja, criar as comissões, a gente passar esse ferramental teórico para que como essas comissões vão trabalhar, falar, está aqui a ferramenta, está aqui a auditoria Lia, está aqui todas as perguntas, como é que você vai fazer, e outra, a auditoria, ela é montada, ela não leva mais que um dia. Tá? Todas essas perguntas são baseadas em entrevistas. Os gringos dizem que fazem 4 horas no estado de Washington lá. Vamos pôr que o servidor brasileiro gaste um pouquinho mais, 8 horas, um dia de serviço, o que em 30 dias é muito pouco. Ele já tem o primeiro mapeamento, né? Essa própria auditoria já vai dar as ferramentas que vamos usar. E aí a gente passa o ferramental teórico específico para aquele grupo de alunos. Ou seja, olha, a questão aqui nós vamos entender os 5S. Nós vamos explicar como o 5S funciona. Nós vamos ter problema de causa raiz. A gente não, por exemplo, causa raiz é legal quando as prefeituras estão patinando em definição de políticas públicas, né? Você tem aquela sensação de que dos prefeitos aqui, quem tem aquela sensação de que é zelador e não prefeito? Você arrumou um monte de problema, resolveu um monte de coisa, mas não conseguiu pensar em política pública. Porque muitas vezes não acha a causa raiz dos problemas. Então você vai só na zeladoria, você tapa o buraco aqui, você resolve o problema aparente, não chega na causa raiz. Então explicar como essa técnica funciona, como é que conduz isso. Tá? Também na literatura é vasto, tem um livro que chama Startup Enxuta, que aborda bastante, embora focada em empresa, né, esse tipo de técnica. E a ideia é justamente essa. E aí, passando as técnicas para que cada prefeitura ajuste, crie suas comissões de eficiência e possam estar implementando a longo prazo, né? O ideal é que essa auditoria Lia seja feita, por exemplo, semestralmente, ou se não der, ou anualmente, para mensurar se houve evolução ou não de resultados, né? Para conseguir liberar os recursos necessários, melhorar os processos e melhorar o atendimento para o cidadão, com base, né, na melhoria do serviço interno, sem precisar de mais recursos, você tentar fazer um olhar interno. Tá? Então, pessoal, essa era a ideia, mais ou menos, que a gente tinha para passar para vocês tivessem uma ideia de como é o ferramental. Né? O importante é que nós temos, evidentemente, o curso aqui, nós temos interesse em tê-los como aluno, mas quem não fizer o curso, que estude essas técnicas, vá atrás disso. Tem muita conferência na internet, o governo americano produziu muita coisa, o governo inglês também, então dá para ir aprimorando esses conceitos, porque, vamos falar a verdade, eu acho que a única forma da gente superar essa crise é melhorando nosso processo interno, porque depender de mais recursos, aumentar a arrecadação, né? Quem não tem alguma carta na manga como você lá, de ter um IPTU muito defasado, que provavelmente vai ter um ganho de arrecadação, mas também não vai resolver todos os problemas, né? Vocês estão lá com as contas em dia, né? Um dos raros municípios que não deve nada. Mas assim, dos demais vão ter que se virar com o que tem, né? E a ideia é isso, e com o que tem fazer mais e melhor, porque vem uma turma nova, assumiu agora, um monte de secretário novo, um monte de prefeito novo, vem um monte de ideia, vamos fazer isso, precisa contratar, ou eu preciso comprar tal isso, não vai ter dinheiro, e aí o pessoal está no desespero, né? Alguns prefeitos falam, eu quero fazer, eu fui eleito, eu estou sendo cobrado e eu não tenho espaço, eu não consigo, isso gasta, eu não tenho dinheiro, eu já estou nos 56%, aí vem a lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, se a gente não repensar internamente, né, infelizmente vocês não vão fazer nada por esses próximos 3 anos e meio, porque a crise nós vamos sair da crise como nós saímos de todas as outras, mas é lento, né? E é iniciar uma cultura diferente, né, iniciar um sistema de governo diferente, um sistema de governo pensado em eficiência, não deixar aquilo perdido, letra morta, na Constituição. Tá? Então, esse era o recado, acho que falei bastante. Né? O professor é apaixonado pela própria voz, né? Você tem esse problema, ainda mais aqui que a acústica está boa, a gente se empolga. Então, pessoal, era isso. Eu agradeço. Agora estou aberto às perguntas, podemos debater à vontade aí, quem quiser ter algum assunto. Tá? Obrigado.